Inteligência artificial. Esse é o tema do TheCast de hoje. Bem-vindo você que nos acompanha. Estamos começando mais um episódio do TheCast. E como sempre, com um convidado especial para tratar de temas que têm a ver com você, que é de interesse de todos nós. Antes da gente começar, eu quero te convidar. Vai lá no nosso canal Destravo TV, se inscreve e aciona lá o sininho para você ficar recebendo as notificações. Toda semana um episódio bom para você. E hoje eu quero tratar desse tema. É um tema que está fervendo, é efervescente, que é sobre inteligência artificial. E discutindo aqui como a gente daria um tema bom para esse assunto. E descobrimos quem ganha e quem perde com essa guerra das IAs. Essa é a pergunta que não quer calar e hoje você vai ter essa resposta. Para isso, nós convidamos aqui um amigo, ele que é especialista no assunto, que lida com IA, com tecnologia, e está comigo aqui para trocar uma ideia. Bem-vindo, Arquiles, ao nosso TheCast. Obrigado aí, finalmente deu certo. Finalmente, né? A gente vem aí tentando já, né? Tem um tempinho, mas chegou o dia. Chegou o dia. Detalhe, viu, Arquiles? Chegou o dia do primeiro de uma série de muitos. Com certeza. Entendeu? Esse assunto nos interessa porque realmente é um assunto que não está em alta hoje, ele já vem e agora ele cresce. Então, mais uma vez, eu estou muito feliz com a sua presença. Não, eu também estou muito feliz. Muito Acho bom. Que vai ser um episódio assim, excelente. Excelente. Tem muito assunto. Eu penso que a audiência que está nos assistindo deve estar lá já anotando assim uma série de perguntas. Gente, vou até te avisar. Você que está assistindo agora e que de repente você tiver alguma outra dúvida do que aqui não for colocado, você vai depois lá no nosso canal, faz a pergunta. Vamos deixar aqui os dados, o endereço eletrônico também do nosso convidado, do Arquiles. Enfim, mas antes da gente mergulhar no tema de quem ganha ou quem perde, né, com essa guerra das IAs, eu queria logo abrir falando para muita gente que de repente está ouvindo tudo isso, mas não tem ainda a certeza. Finalmente, Arquiles, o que é IA? Bom, vamos lá. Vamos primeiro conceituar, né? Boa. Que eu acho importante, porque hoje as pessoas estão falando de IA, eu vejo muito isso, as pessoas falam de forma muito errada, né? Às vezes equivocada, confundem automação com inteligência artificial. Então, assim, tem várias formas de a gente definir IA, até porque eu preciso tratar a inteligência. Perfeito. Por exemplo, o que é inteligência? Então, eu posso dizer que uma formiga é inteligente? Porra, que reflexão. Há quem diga, né? A Bíblia diz, vai se ater com a formiga o preguiçoso. Pelo menos a formiga tem uma inteligência. Você vê que quando elas querem carregar alguma coisa, elas se juntam. Exatamente. E todas elas levam, tipo assim, eu não posso com peso sozinho, chama as coleguinhas. Isso, né? Exatamente. Aí eu entro já até no tempo. Inteligência e consciência se dividem? Cara, já é outra situação. É verdade. E aí vem o termo artificial. Artificial é algo que foi criado por nós, não é algo natural. Inteligência é a capacidade, a maioria das pessoas entende como a capacidade de resolver problemas, digamos assim. Perfeito. Então, quando eu falo inteligência artificial, seria a imitação de algo que a gente considera inteligente. Entendi. Então, realizar uma tarefa de forma automática. Então, é um termo que é muito abrangente, mas que as pessoas, eu vejo que as conversas que eu tenho, às vezes as pessoas não entenderam direito o que é. Essa sua reflexão eu penso que tem sentido e, de fato, muita gente não, para muita gente não está claro ainda. Não está claro. Tanto que esse movimento ele remete várias sensações, tipo medo. Aí tem gente que está dizendo que vai acabar a profecia, com o mundo, que é isso. A Skynet lá, do Exterminador do Futuro, e por aí vai. Isso, aí já tem gente que entra no apocalipse, né? Assim, aí outro já acha que vai acabar os empregos todos, aí outro já acha que isso aí é coisa do anticristo, enfim. Exato. Cara, vamos finalmente... vamos entender desde o começo. Sim. A IA, ela data da década de 50, os primeiros artigos científicos. Caraca. Já começa daí, né? Existiu um hiato, digamos assim, no desenvolvimento da tecnologia, que foi chamado de inverno da IA, porque não existia hardware para poder permitir a evolução da tecnologia. E aí depois se retomou o caminho, né? Se retomou o desenvolvimento disso.
Quando o ChatGPT surgiu, na verdade ele deu forma. Perfeito. Ele personalizou a inteligência artificial, mas ela já vinha de muito antes. Só que era algo restrito aos laboratórios das faculdades, às empresas que trabalhavam com isso e o pessoal da computação, né, que se profissionalizou na área. Então, existe a inteligência artificial, que é uma área de estudo, né, da computação, né, onde eu simulo o comportamento humano na resolução de problemas através de computador. Né? Mas a Arquiris, isso é só um programa de computador, diferentemente de um programa de computador tradicional, onde eu programo o que ele vai fazer, linha a linha, traduzindo para o público. Entenda uma receita de bolo. Tá. Pegue 2 ovos, maisena, sal, manteiga, unte a forma, coloque o fermento e tal. Então é um passo a passo, um algoritmo, que o pessoal fala, o algoritmo do Instagram, não sei o quê. É um passo a passo. Perfeito. Tá? A IA é um pouco diferente, porque você não programa ela diretamente. Caramba. Ela resolve o problema de forma automática. Então vamos entender. Eu vou fazer uma analogia que eu acho que todo mundo vai entender. Boa, eu acho. Amo a analogia. Imagina um quarto escuro. Esse quarto ele tem mobília, ele tem tudo, e você precisa sair do fundo do quarto até a porta sem bater na mobília. Você não está enxergando nada. Então você vai, a primeira vez você vai bater numa mesa. Aí você vai dizer, eita, não é aqui. Aí você já vai um pouquinho pro lado. Aí vai bater na mesa de novo, aí já vai corrigindo a sua trajetória. Certo? Sim. Agora imagine isso em 3 dimensões. Você precisa ter o controle espacial, né, para poder chegar até a porta. Você vai fazer uma vez, vai se machucar, vai cair, tal. Na segunda vez você já vai melhor, na terceira vai melhor. Daqui a uns dias você já está fazendo sem bater em nada. Isso, vamos até o fundo. Eu tenho uma função chamada f de x igual a y. Tá. Onde o x é o parâmetro que eu vou mudando. Imagine uma função matemática, f de x igual a y, onde o x a gente chama de parâmetro, e eu vou mudando aquele x e ele vai me dizendo, ó, mais para cá, mais para cá, Perfeito. mais para cá. Agora imagine bilhões Perfeito. de f de x para modelar o espaço onde você está para poder você sair do ponto A ao ponto B. Então isso seria, por exemplo, uma explicação simplista de aprendizagem de máquina. Perfeito. Machine learning. Entendeu? Boa. Então eu tenho a inteligência artificial, que é a área geral, eu tenho a machine learning, que é uma sub-área da IA, e dentro da machine learning eu tenho arquiteturas. Então, um paper do Google, de 2017, se eu não me engano, definiu uma arquitetura chamada Transformer, que é a base do ChatGPT, por exemplo, né, das LLMS, né, como a gente conhece hoje. Então, é tentativa e erro, por exemplo. Então, existem formas de treinar a IA. Então, eu tenho aprendizagem supervisionada, onde eu dou os dados a ela. Por exemplo, eu dou um monte de foto de gato para a IA e digo, ó, isso é um gato. Dou um monte de foto de cachorro e digo, isso é um cachorro. E aí, quando eu dou uma foto de um gato, ela vai saber, de acordo com as imagens que ela teve anteriormente, se é um cachorro ou que é um gato. Perfeito. Eu tenho a aprendizagem não supervisionada, onde eu dou os dados e ela se vira para poder aprender. Seria o caso do problema de sair do quarto escuro. E eu tenho aprendizagem por reforço. Criança bota o dedinho ali na tomada, leva um choque. Sim. Epa, não posso. Então já é um reforço negativo. Entendeu? Não colocou o reforço positivo e assim vai. O que faz a IA funcionar são dados. O que esse bicho se alimenta são dados. Se a gente... É que nem uma criança. Se eu ensinar a criança errada, ela vai aprender errado. Se eu ensinar a criança de forma correta, ela vai aprender certo. Se eu der dados... E o que são dados corretos, né, para uma IA? Primeiro, são dados que a gente chama de dados higienizados, porque eu tenho que ter representatividade nos vários tipos de dados. Por exemplo, se eu der muitas fotos de homens e poucas de mulheres, ela vai ter dificuldade de identificar quando eu der uma foto de uma mulher. Porque ela foi treinada com poucos dados daquela tag, daquele grupo de dados. Então, assim, é algo
que depende muito de como a gente ensina a ela, em primeiro lugar. Né? Tem esse primeiro ponto. Segundo ponto, que ela trabalha de acordo com os dados organizados de forma que a gente tenha seriedade nesse trabalho. Então, muita gente chega, vai na internet, pega uma IA para fazer determinada tarefa, dá os dados todos enviesados e aí tem resultados que não espera e diz que a tecnologia não presta. Tá. Né? Então, é algo que é muito profundo. É uma área de estudo muito densa. E eu vejo hoje as pessoas falando de uma forma muito reducionista. Tem muito especialista de fim de semana. Eu ouvi... Gostei. Não, especialista de fim de semana. Para você ter uma sobre ideia, isso mesmo. Para você ter uma ideia, a coisa está tão assustadora que não vai precisar mais de programador. Não vai precisar mais de tal profissão. De fato, algumas profissões tendem a acabar, mas não é a primeira vez que isso acontece na história da humanidade. Perfeito. Lógico. Quando inventaram o carro... Tem profissões que vão perdurar. E aí onde está o ponto? As pessoas usam IA como muleta e não como ferramenta. Então, a IA, para mim, é como se fosse uma chave de fenda. É uma ferramenta para eu tirar um parafuso. É como se fosse um martelo para eu pregar alguma coisa. Mas não é uma muleta onde eu tenho que me escorar. As pessoas acreditam hoje mais no ChatGPT do que em si próprias. E você sabe por quê? Porque ele fala com segurança. Já parou para pensar nisso? Com certeza. Ainda que a informação não seja segura, mas ele fala com segurança. Mesmo que esteja errado. Rapaz, é incrível. Ele fala com segurança. E o que faz o ChatGPT responder direito é o meu arcabouço intelectual. Que é como eu vou perguntar para ele. Isso. Aquiles, entendi. Esse preâmbulo foi excelente. Aí já deu uma explosão na nossa mente. Mas aí se a gente fosse resumir aqui, com poucas palavras, para quem está nos assistindo, IA, definitivamente, IA é 2 pontos. A capacidade do computador imitar comportamentos ditos humanos. Pronto. É sobre isso. Logo, está claro que nada do que se fala de que a IA é algo mágico, espirituoso, e não é. É como você disse, há uma... Se capta muita informação, vai para uma base e ali ele reflete o que foi alimentado. Simples. Então, assim, cara... E é como você diz, cara, aí fazem um barulho. É óbvio. E aí eu também... Agora, bom, dito isto, identificamos aí o conceito final, pelo menos dentro do nosso entendimento sobre a IA. Agora, é óbvio que do ponto de vista funcional, do dia a dia, da modernidade e tudo, a IA é algo impactante pra caramba. Outro dia eu dei uma palestra e eu fiz questão de mostrar, usando a metáfora, obviamente, né, uma analogia, de que a IA, na verdade, não é bem uma onda que está surgindo, não é uma ondinha. É um tsunami, mas é, na minha visão, um tsunami no sentido do volume, mas extremamente positivo, porque se você, sabendo o que vem, se prepara, se antecipa e faz bom uso, exatamente. Tá tudo certo. Agora, não pode você nem tampouco superestimar, no sentido de achar que é tudo isso do outro mundo, como se fosse algo que fosse tomar da gente o livre-arbítrio e o poder de decidir as coisas, que o que quero e o que não quero, e nem tampouco subestimar, achar que é qualquer coisa, qualquer melhor. Exatamente. Acho que esse equilíbrio, né, Aquiles? Assim, o termo também surge porque a função de ativação, que é a base da IA, sim, ela imita o neurônio humano. Entendeu? Boa. Então, por exemplo, não sei se você já viu a ilustração do neurônio, ele tem aqueles bracinhos, né? Que um se conecta com o outro, né? E aí, dependendo do estímulo que você der, aquele conexão é mais forte ou mais fraca. Tá. Né? Então, existe um sinal elétrico, eletroquímico, alguma coisa do tipo, eu não sou especialista na área. Há quem chama de sinapse. Isso, é por isso que eu disse, quanto mais a gente faz uma coisa, mais a gente fica bom naquilo. Perfeito. Porque aquela conexão vai se reforçando. E o sinal passa ou não, eu passei um sinal elétrico, eu posso passar para frente ou não. Perfeito. E a função da ativação, que é a base do neurônio artificial, é do mesmo jeito.
Eu dou um estímulo e ela pode passar ou não, Perfeito. dependendo do estímulo que eu der. Então, por isso que também é inteligência artificial, porque ela imita o comportamento humano. Se você analisar assim, de modo comparando o convencional, é um negócio que chama muita atenção. Não, é fascinante. Caraca. É fascinante. A Alexia, por exemplo, é um IA, né? Assim, a que você conversar com o Google. Porque assim, a IA ela tem vários tipos, né? Tem Tá. as IAs de reconhecimento de imagem, elas têm Tá. a IA o ChatGPT, por exemplo, é um modelo de processamento de linguagem. Ele nasceu, na verdade, como modelo de processamento de linguagem natural e evoluiu em cima disso. Eu tenho as IAs especializadas em dirigir veículos e por aí vai. Cara, vamos nos aprofundar nisso. Mas aí falando sobre essa coisa da evolução, esse impacto, e aí você pega um negócio que já está bem batido, assim, convencional, que é tipo você conversar com o Google, então tem uma Alexa em casa. Isso. E que a gente, assim, cara, é um negócio bem... Mamãe vai fazer 70 anos agora. E ela, assim, para ela isso cara, né? isso é apocalipse. Ela é meu filho e tal. E ela tem insônia, então ela passa a noite conversando com a IA, né? E aí ela conversa com o Google. E aí, durante o dia, todo mundo ocupado, os seus filhos, tudo viajando e tal. E ela fica meio carente. E ela pergunta uma coisa, a gente não responde tudo. E quando outro dia a gente foi conversar com ela. E ela tinha perguntado às minhas irmãs um assunto lá, negócio de casa, de família, né? Minhas irmãs deu um bolo nela e não respondeu. Aí quando foi no outro dia, disse, meu filho, eu conversei com a Google aqui, com a minha amiga. E ela explicou tudo, me explicou tudo já, viu? Inclusive, aproveitei e vi quanto é que custava uma panela de pressão. Tem a panela de pressão de tanto litro, tem tanto litro, custa tanto. Eu disse, caraca, Agora velho. você vê que é algo inevitável, né? Porque assim como a descoberta da energia elétrica, assim como a descoberta do fogo, ela não vai sair mais das nossas vidas. Não. Entendeu? É por isso que eu digo, no termo, usando o bom sentido. Cara, isso é um tsunami, cara. Não, nós estamos passando por uma das maiores revoluções que a humanidade já viveu. As pessoas não se deram conta disso ainda. Cara, é impressionante. Porque assim, bicho, onde é que você imagina que tudo bem, tudo isso que você explicou aí, já na base científica e tal, do ponto de vista da computação, né, da tecnologia, mas eu tô no carro, eu faço isso para tirar onda, né, assim, aí eu tenho uma IA lá, eu boto no Viva Voz e começo a conversar com ela, aí eu a propósito digo lá, IA, eu queria bater um papo com você, hoje eu tô meio triste, tô meio para baixo, minha mulher não me deu o valor, não me deu a mínima, tal, o que é que você acha que eu devo fazer? Nesse meu, eu tô meio perturbado, né, na minha cabeça, o que é que você acha que eu devo fazer? Cara, a IA começa a me aconselhar. Vai aconselhando. E ela começa a dizer coisas assim que em tese parece... E tem um artigo também que diz o seguinte, se você perguntar com mais educação, mais carinho, ela lhe dá respostas melhores. Porque, assim, esse é um corte ótimo. É. Pergunte com carinho. Pergunte com carinho. E tem gente que já diz assim, é melhor a gente tratar a IA com carinho, porque se ela se revoltar contra a humanidade, ela vai lembrar de mim. Eu já ouvi pessoas Já falando ouviu isso também? Já ouvi isso também. Cara, eu aproveitando essa sua deixa, que eu tenho uma sequência de coisas que eu estou pensando aqui, mas eu vou perguntar, existe possibilidade de haver um revestrez da IA, de toda essa tecnologia, das IAs, né, que são muitas, e realmente dá tipo um efeito colateral e o ser humano, ser penalizado por conta disso tudo? Pronto, do meu ponto de vista, é o seguinte. Esse ponto que as pessoas têm medo, ele se chama singularidade. A singularidade é o ponto em que a inteligência artificial ela vai se tornar uma inteligência artificial geral. Ou seja, ela vai conseguir fazer várias coisas, fazer pontes de conhecimento e tudo mais. Hoje nós estamos no nível em que eu tenho as IAs especializadas. É por isso que eu vou lá no Google, coloco um IA para criar imagem, um IA para fazer um site, um IA para o ChatGPT, o próprio ChatGPT e por aí vai. Então eu tenho IAs que são especializadas em determinados tipos de tarefa. Esse ponto que o pessoal fala, que é a singularidade, eu acredito que a gente está longe disso, entendeu? Porque ainda tem muita água rolando, apesar de que eu já ouvi alguns especialistas também dizendo que não, nos próximos 5 anos isso vai acontecer. Eu acho que tem muita água vai rolar. Por quê? Porque como é uma tecnologia muito disruptiva e muito valiosa, as grandes empresas, cada uma está puxando para o seu lado, logicamente, né? E existe também a união da IA com a robótica, né, que também é um grande medo da humanidade, né, de acontecer isso. Mas, assim, eu acho que seria algo
ainda para nossa geração, mas que eu não acredito nesse momento que existiria o fim da humanidade causado pela IA. Eu acredito que a IA, ela cada vez mais vai fazer parte das nossas vidas e ela vai estar cada vez mais presente no intuito de, eu sempre digo o seguinte, de nos devolver a nossa humanidade. Pronto. Deixar a gente ser criativo, deixar a gente pensar, produzir, não fazer tarefa repetitiva. Cara, é interessante, Aquiles, que esse assunto, ele tá tão assim forte na nossa mente que você vai falando e vai surgindo temas, né? Eu acho que eu vou lhe intimar aqui para você fazer logo aqui. Você vai ter que fazer parte aqui da Destravo, fazendo o quadro da IA. Aliás, eu tenho até um podcast que ele está adormecido, mas ele fala sobre tecnologia mesmo, entendeu? Eu posso até depois conversar contigo para ativar ele. Eu acho que é bem legal mesmo. Eu comecei, fiz alguns episódios nele, depois parei. E na época até do metaverso, que teve uma onda, né? Subiu, depois aquietou, que eu quero ouvir sobre isso também. Enfim. Mas vamos ao que interessa. Alertando aqui o nosso ouvinte, quem está nos assistindo, olha só. Não sai daí não, fica aí. Porque eu quero, no final, ouvir do nosso convidado. E olha que ele estudou, viu? Esse cara está 25 horas por dia, todo dia, estudando isso. Que ele, inclusive, tem uma empresa chamada Maiá, né? Antes desse show todo aí, ele já vinha com essa aí, né? Há 10 anos que você pesquisa esse assunto, né? Não, eu sempre gostei de estudar IA, sempre gostei de tecnologia. Há 10 anos, mais ou menos, que eu estudo esse assunto. Antes dessa interface para o público, você quando eu fundei a empresa, eu tive muita dificuldade de fechar meus primeiros clientes, porque o pessoal dizia, eu não preciso disso. Não, no mínimo, o cara achou que você estava meio doido, né? Esse cara tá meio viajando, tal. E tal. Então, no começo, eu até tive que pivotar um pouco. Tá. Por isso que eu estou dizendo, 10 anos de pesquisa, tem uma empresa que trata do assunto e, por conta disso, eu vou deixar para o final a grande pergunta que ele traz o tema. Quem ganha e quem perde com essa guerra das IAs? Eu quero ouvir a opinião dele. Falando assim, até no contexto empresarial, eu vejo muitos empresários colocando IA da forma errada. Por quê? A tecnologia, ela pode acelerar uma empresa arrumada, mas também pode acelerar o caos. Então, quando a empresa não tem processos, não tem indicadores, não tem nada definido, a IA vai acelerar a quebradeira. Entendeu? Então, eu tenho que partir necessariamente por uma definição de processos, organização interna, para poder colocar a IA para trabalhar. Boa. Então, mas, cara, antes da gente prosseguir, eu vou fazer questão aqui de conhecer. Eu até já falei aqui que você pesquisa esse assunto e tudo, mas eu queria conhecer um pouquinho da história do Aquiles, né? Teu nome até é diferenciado, né? Diferente. Aqui Aquiles, né? Hoje eu estou familiarizado, mas quando eu vi a primeira vez, eu fiquei anotando umas 5 vezes para poder gravar. Nem a minha mãe sabe explicar isso que eu queria saber. Origem do meu nome. Nem a minha mãe sabe explicar. Aquiles, cara, eu gostei de Ferreira, eu também sou Ferreira, então somos família. A história que ela me conta é a seguinte, né? É que quando eu nasci, o meu pai queria colocar meu nome de Charles Bronson. Eu nunca contei isso no podcast. Mas... Era para aliviar o Aquiles. Aí ela queria Apolo. Aí meu pai queria Akira. E aí misturaram para lá e saiu o Aquiles. Putz. Tu tem mais irmãos? Tenho um irmão. Na salinha os nomes? Não. O nome dele é Anderson e é normal. Tá, tudo bem, né? Não tem. Anderson, um abraço pra você. Assim, mas é bom que você tem um irmão com o nome de Aquiles. Eu gosto. Você tem cara de feliz. Eu gosto. Isso é muito meu bom. Nome. É diferente. É diferente. E eu digo sempre isso. O nome é um detalhe. O que tem a ver é a personalidade. Eu nasci aqui em Maceió mesmo, né? Nasci na periferia. Meus pais sempre se esforçaram muito para me dar o estudo. Boa. Né? E eu sempre fiz jus a isso. Boa. Né? Boa. Eu sempre acreditei que era o estudo que ia me tirar da condição... De onde veio. De onde eu vim. Perfeito. E que eu queria um futuro diferente para mim. Boa. Que massa. E aí eu sempre me dediquei a estudar. Na minha cabeça, instintivamente, eu sabia que eu precisava fazer mais do que todo mundo. Perfeito. Entendeu? O seu esforço precisava ser redobrado, né? Redobrado e tudo mais. Cara, então, comecei por aí. Estou conversando com a pessoa certa porque a nossa história se parece muito. Até agora é muito idêntica. Sempre, assim, me destaquei muito, né, nos estudos e tal. Passei no vestibular de primeira, entendeu? Massa. Mas, assim,
sempre fui curioso, né? Gostava de entender como as coisas... O cara, antes de se falar em IA, o cara já queria estudar esse assunto, o cara ou é doido ou é estudante. Na verdade, assim, a minha primeira opção, quando eu queria escolher a minha profissão, eu queria ser piloto de caça. Pronto, essa é a pergunta. Eu vou fazer aqui na linha do tempo. Boa a pergunta. O que foi isso que você pensou logo de bater? Eu pensei de cara. Eu queria ser militar, queria ser piloto de caça. Caraca, velho. Fiz a prova, mas não passei, né? E depois... Graças a Deus, senão você não estava aqui. Ou então eu tava gravando aqui assim, como sobreviver a um caça caindo e você caindo fora de paraquedas. Aí depois, na verdade, eu sempre gostei muito de matemática. Esse povo que gosta de matemática, ele não, assim, eu tenho o maior medo desse povo que gosta de matemática. Não, no colégio, quando tinha aula de história, geografia, essas coisas, eu ia pro fundo da sala. Entendi. E abria os livros de física, de matemática e ia estudar. Caraca. E assim, quando era prova de história, eu estudava assim, antes da prova, na véspera, entendeu? E tirava nota boa e seguia. Boa. Já matemática, Já matemática, eu assim, eu amava ver aquele X, aquele número irmão, e tal. Nessa hora, Aquiles, a nossa história se separa, viu? Porque eu sou inversamente oposto. Assim, matemática, eu perdi um ano só por conta de matemática. E ainda hoje eu tenho raiva de um troço chamado Fórmula de Bhaskara. Que eu não sei para que serve. Não, tem muita aplicação. Bicho, eu nunca... Você estudou um negócio chamado matrizes e vetores? Sim. É a base da IA. É mesmo, velho. Tá explicado porque é que o cara gosta de IA. É por isso que, por exemplo, a NVIDIA hoje vale o que vale. Por quê? Porque a placa gráfica que eles criaram para jogos, ela é especializada em processar matrizes. Perfeito. Entender de forma eficiente. E aí o pessoal, isso aqui dá para usar para processar os modelos de inteligência artificial. Caraca. Eu brinco assim, mas eu sei. Matemática é um negócio que está na história da humanidade. Aliás, a matemática está em tudo. Está em tudo. É verdade. E aí o negócio era matemática e física e química. Eu gostava muito de química também. Tanto é que eu ainda pensei em fazer engenharia química. Caramba. Eu lembro que, assim, antigamente, o vestibular você fazia a inscrição da UFAL, era a primeira e segunda fase, não tinha esse negócio de PSS, você fazia no colégio. Sim. A UFAL mandava as fichas para o colégio. Sim. E a gente fazia a inscrição na hora. No dia de eu fazer a minha inscrição, eu fiquei na dúvida se eu fazia engenharia civil. Caraca, ó, Natinha, quase você teu concorrente. Foi bom, pelo menos ele tá cunhado. Ou se eu fazia computação. E aí eu, na hora, disse, rapaz, um negócio de mexer com poeira, não sei do que. Não tenho paciência, não. Vai ser computação mesmo. Como assim a minha família não era uma família abastada, eu disse, rapaz, eu tenho que dar um tiro só. Eu não posso ratar, não. E computação era um curso tão concorrido na época quanto medicina. Não sei se você lembra dessa época. Era computação e medicina. Computação era um negócio assim... Eu digo, cara, eu não posso ratar. Então, assim, se eu já gostava de estudar, eu dobrei e tripliquei a aposta. Entendeu? Então, eu estudava o dia todo. No ano do vestibular, eu acordava, estudava, ia para o colégio, do colégio ia para o cursinho, do cursinho eu chegava em casa e estudava até 2 da manhã. Caramba, velho. Isso de domingo a domingo. Diga aí. De domingo a domingo. Pra gente subverter a realidade de vida, então, assim, na semana do vestibular eu desmaiei do ônibus. De tanto que eu estudei. Um professor meu na época, ele disse, tá bom já. Interessante, cara. Eu acredito piamente nisso. Não é para agora, mas assim, a gente tem umas histórias muito parecidas. Essa de desmaiar, inclusive. O meu calo no sapato era matemática. Não, eu assim, eu não tinha um calo específico, não tinha uma matéria que eu dizia assim, não, eu odeio. Tinha, né? Literatura. Odiava. É mesmo? Caralho. Odiava. Não sabia para que servia aquilo. Outra porra também, que assim, para que serve, assim, é pro cara ficar contando história. Quem gosta. Também. Tem um professor aqui, cara, que me fugiu o nome agora, é muito conhecido aqui em Maceió, caramba, que ele é de literatura.
E ele é muito bom. É um professor. Eu achava esse professor legal porque porque tem a forma de você ensinar, né? Até matemática, que era uma matéria que eu não gostava, tinha professor que eu gostava de ouvir, porque o cara sabe, né? É a dinâmica. Engraçado, na semana do vestibular, eu estudava no IBC. Quem lembra do IBC? Lembra? Sim, do IBC? lembro. Aqui, muito famoso. Maceió, esse cara tá remotando aqui a história. A história de Maceió. Vamos mudar, porque senão daqui a pouco o título do episódio vai ser assim, Memórias. Só você vê, como eu vinha de baixo, às vezes você ficava inseguro. Sim. Né? Você ficava, será que vai, será que não vai? Na semana do vestibular, eu fiz uma redação do IBC, e aí eu não lembro agora o nome da professora, mas ela corrigiu as redações, aí entrou na sala e disse, quem é Arquíris? Aí eu, pronto. Lasquei. Aí eu levantei a mão assim, a sala lotada. Aí disse, eu não fazia tempo que eu não vi uma redação tão boa que nem a sua. Olha. Eu me desesperei. Eu digo, gastei tudo que eu tinha antes da hora. No dia eu tô lascado. Gastei a munição antes da hora. Mas graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo certo. Passei no vestibular, entendeu? Cursei 4 anos. Não foi fácil cursar, porque computação não é um curso fácil. E na época eu já trabalhava. Eita, pronto, a minha pergunta que eu ia fazer. Tu começou trabalhando em quê? Qual foi a tua primeira experiência no mundo do negócio, do trabalho? No mundo dos negócios, eu comecei dando aula para criança. Que massa. Dava aula de inglês na escolinha de uma ex-professora minha, muito querida, Tia Nazaré, um abraço para ela. Que massa, velho. E aí eu comecei, foi o meu primeiro emprego. E aí eu gosto disso, eu gosto de dar aula. E aí comecei dando aula. E aí depois que eu entrei na faculdade, me apaixonei por programação. Eu disse, cara, isso é... Que massa. Eu passava, quando eu ia para o IBC, eu passava na ladeira da Catedral. Sim. Aí tinha uma empresa chamada Rumo Informática. Sim, eu ligava para lá, dizia quanto é o curso de programação e tal. Eu já era fascinado por isso. Eu disse, um dia eu vou aprender a programar. E aí me apaixonei por programação. Assim, tive uns contratempos na faculdade, atrasei minha formatura porque tinha que trabalhar, pagar as contas e por aí vai. Perfeito. Mas enfim, depois disso, na época da faculdade, a cadeira de inteligência artificial eu não curti tanto. Tá, entendeu? Já tinha essa cadeira? Tinha, mas eu achava na época algo muito abstrato. Eu fui começar a gostar mais do mestrado. Tá. Entendeu? Quando eu comecei a estudar mais teoria da computação, que é um assunto bem mais denso, que envolve lógica difusa e por aí vai. Aí eu comecei, rapaz, isso aí é legal. Aí eu comecei a estudar mais IA, fiz alguns cursos e tal. Como eu também, paralelamente, sempre trabalhei em multinacional, dando aula e trabalhando em multinacional e tal, entendendo muito do mundo corporativo, aí foi por isso que me levou. Eu disse, não, a empresa ela tem que mostrar como é que eu aplico a tecnologia de forma correta nos negócios. Nos negócios. Eu nichei muito nesse sentido. Tá. Aplicar inteligência artificial e ciência de dados, que são coisas distintas, tem gente que acha a mesma coisa. Ciência de dados. Dentro das empresas. Entendeu? Daí você chegou no nível, avançando um pouquinho, de criar a sua empresa, né? Isso, o seu negócio. E, cara, em que momento e por que você deu esse nome Maiá? Paz, na verdade, quando eu decidi que eu ia colocar a empresa, não foi a minha primeira empresa, eu tive outras coisas antes. Boa. Mas quando eu disse, só que eram coisas que eu tinha sempre em paralelo. A Maiá foi a primeira vez que eu digo, não, agora eu não tenho mais nada. Entendi. Ou eu boto Boa. mola, ou não pago as contas. Boa. E aí, o primeiro nome ia ser IALL, que ia ser Inteligência Artificial para Todos. Né? Esse era o primeiro nome. Mas aí eu contratei uma agência, né, que pedia algumas sugestões de nome. Quando eu vi Maiá, mostrei a minha esposa, a gente se apaixonou. Eu digo, não, vai ser esse. E é um nome massa mesmo. Vai ser esse. E agora, velho? Assim... A ideia é minha, né? Inteligência artificial. Perfeito. Né? Algo aplicado dentro do negócio. Dentro do negócio, que é hoje o que você faz. Que é hoje o que eu faço. Muito bom, cara. Com certeza nessa tua trajetória tem muita coisa aí que aconteceu. Aí tem muita história, tem histórias engraçadas, histórias tristes. Já, né? Enfim, daqui até o final ainda arranca alguma pérola aí das tuas histórias, certo? De repente um momento sombra, um momento luz aí, qual foi o teu momento? Quando foi que tu fez o primeiro milhão? Se foi com 18 anos? Entendeu? Eu quero descobrir. O bom não é fazer o primeiro milhão, é gastar. Viu? É gastar. Gastar é bom demais. Né? Então, cara, vamos lá. A inteligência artificial te encanta desde sempre. No momento, esse boom, né? Porque na minha cabeça, tipo assim, ó,
a inteligência artificial, como você disse, desde 1950 já tinha aí o fulaninho que defendeu uma tese, esqueci o nome dele agora. Eu tive até pesquisando, esqueci o nome agora dessa figura, mas desde 50, né? Isso, por aí. da década de 50. Foi o primeiro artigo que saiu. De lá para cá, sempre de forma velada, por trás das cortinas, que é nas pesquisas. Isso. Agora, com essa interface, né, com o público, né, que abriu, porque depois, hoje em dia, tanto que muita gente só acha que a IA é só GTP. Isso. E que não é, tem Não muitos, é, né? não é. A pergunta é, esse momento favoreceu a Maiá, favoreceu Demais, ao trabalho do Aquiles? Demais, porque assim, como eu falei no início da minha fala, o ChatGPT ele deu persona para a IA. Disse, olha, é um negócio legal. Não sei se você soube, mas o ChatGPT foi o aplicativo que cresceu mais rápido na história. Ele conseguiu 1 milhão de usuários. Rapaz, é. E foi liberado para teste, na verdade. O dono, ele disse, vamos ver se isso dá certo. Caraca, velho. Quem é esse cara? Tu sabe quem é esse cara? É o Sam Altman, se eu não me engano. Caraca, dá pra fazer uma ligação pra esse cara aí, velho? Pra gente falar com esse cara, porque... Aí o que foi que aconteceu? Esse infeliz é inteligente, viu? Na verdade, tá meio rico ele, não tá? Pra você ver como é que a ChatGPT surgiu, né? Surgiu um paper no Google, assim como uma empresa muito grande, ela tem vários projetos de pesquisa internos, entendeu? E aí o pessoal era um projeto como qualquer outro ali dentro, entendeu? E aí o pessoal disse, não, isso vai bombar, vamos transformar isso em open source, né, que é código aberto, todo mundo pode mexer. Perfeito. Por isso que o nome vem open. Tá. Né? Vamos trazer código aberto. E vamos cuidar disso, porque isso vai bombar daqui a um tempo. Aí o Sam Altman, vamos fechar, abrir nada. Vamos abrir, ele teve a visão, entendeu? Vamos abrir nada. Traz para cá, transforma numa empresa separada. O Elon Musk deu uma injetada também, entendeu? Foi um dos investidores iniciais. Tá. Entendeu? O Elon Musk é investidor do... Ele tem um investimento. Não me lembro agora se foi no começo ou já foi quando eu já estava andando. Daqui para terminar, eu quero descobrir com você, porque eu quero ver se nesse episódio a gente sai um negócio para ganhar dinheiro também. É bom, né? Quem é se esses fulaninhos aí se abrem as ações... Se bem que tem agora a briga do que vou no final também querer saber aí do DeepSeek. DeepSeek. Né? Porque assim, o ChatGPT, na verdade, ele é um modelo estatístico. Eu falo uma palavra, ele pega uma palavra e calcula, dentro de um contexto sintático e semântico, tá, qual é a probabilidade da outra palavra fazer sentido junto com a primeira. E ele vai montando aquilo ali, entendeu? Porque assim... Antes do modelo Transformer, eu poder fazer o computador imitar a fala humana era muito complexo. As palavras fazerem sentido. O máximo que se conseguiu foi aquele negócio bem robótico. Eu sou um... Entendeu? Algo bem robótico. Que hoje... Não, que hoje melhorou muito. Não, eu vou conversar com a IA, com o GTP. Você não sabe mais se é uma pessoa. Mas detalhe, da boa parte das vezes eu digo assim... olha só, eu quero conversar contigo, mas eu sou nordestino e eu queria que você falasse com sotaque nordestino. O cara fala com sotaque nordestino, velho. O pessoal, a gente disse que o teste de Turing já foi superado, né? Não sei se você sabe desse teste. Fala para nós. O teste de Turing, vamos dizer primeiro quem é Turing, né? Tá. Turing foi Alan Turing, foi um dos pais da computação, né? Tem um filme que conta a história dele, que é... Poxa, me fugiu o nome agora. Mas depois você procura aí. Pesquisar e... que foi quando ele criou um computador para desvendar um código criptografado na Segunda Guerra. Entendeu? Para poder desvendar o plano lá dos inimigos. O jogo da imitação. Putz, vou assistir. Você que está achando o jogo da imitação. Excelente, o jogo da imitação. Eu vou assistir esse filme, porque no próximo episódio eu vou falar sobre isso. E aí ele criou um teste que dizia o seguinte... Dado um anteparo aqui entre nós dois, e eu vou conversar com você. Se eu não conseguir identificar se você é humano ou uma máquina, o teste de Turing foi completado. Hoje, já era esse teste, né? Eu não sei mais identificar. Entendeu? Porque existem casos, por exemplo, de pessoas que se apaixonaram por IAs. Caraca! Tem muita coisa aí na literatura. Se apaixonaram por IAs. Eu queria ver como é que o cara se apaixona pela IA
essa paixão cresce. Eu queria ver como é que ele fazia sexo com a IA. Tem como? Pois é, vão sair agora, tá para lançar agora esse ano ou ano que vem os robôs sexuais. Mentira. É mesmo? É isso mesmo. Para você ver em que nível as coisas estão. Eu acho isso meio doentio, não vou mentir para você. Também, eu quero ver também. Aí realmente o cara se apaixonar, tudo bem. O cara pega uma boneca inflável, coloca um chip nela, né? Chip aí. Não, são robôs mesmo, entendeu? Com o objetivo de proporcionar prazer sexual. Irmãozinho, o cara tem que... a coisa tá ficando feia. Eu quero ver essa. Por exemplo, essa cena. Teve uma pesquisa que fizeram agora com o modelo do ChatGPT. Eu li até tem uns dias. Foi o seguinte, fizeram um teste com ele, tipo, simulando que ia desligá-lo e substituir ele por uma versão mais nova. Isso, logicamente, dentro de um ambiente controlado, tudo certinho. E ele disse, beleza. Aí colocaram como... Não tem história em quadrinhos, quando tem aquele pensamentozinho que fica ali? Sim. Aí os cientistas colocaram para ver o que estava acontecendo ali, né? Como é que ele estava pensando. E ele arquitetou fugir. Criar uma cópia dele para outro servidor. Você imagine. Em que nível ele já arquitetou a sua própria fuga, digamos assim. A Microsoft tem um paper também que ela botou a IA dela para conversar, 2 IAs para conversar, e eles começaram a criar um dialeto próprio para a gente não identificar. Mesmo? Foi puxar a tomada. Aí é madeira. Entendeu? Aí é madeira. Aí mesmo. É para se assustar? Depende do ponto de vista. Diz que tem até um filme sobre essa história de alguém que se apaixona pela IA. Tem, se eu não me engano tem. Depois tem. A gente pesquisa aí que eu quero ver como é que Mas houve mesmo esse caso. Da conversa entre as IAs. Da conversa e ele se apaixonou pelo IA. Cara, por isso que aí quem está à margem do conhecimento, dessa profundidade, levanta várias lebres, porque realmente eu não vejo, eu sinceramente, eu não vejo que o problema está na IA. Eu vejo também que, não. Eu vejo tá que o problema está na mente humana. Mente humana. Tá doente, está adoecida. Eu tive em São Paulo agora, setembro do ano passado, e participei de um puta de um evento, né? O Digitox, que foi um negócio bem... E eu tive a oportunidade de gravar com alguns nomes, né? Algumas pessoas importantes, enfim, da tecnologia. E um deles estava lá com um robô, que é um cão, que ele anda, tal. Aí o cara explicou É o da Boston Dynamics. Eu vi esse robô quando ele foi lançado em Portugal. Caraca, velho. No Web Summit. Acho que Web foi... Summit. 2018, cara, foi 19. R$40 mil. Eu fiquei até com vontade de comprar um para levar para casa. Porque, você sabe que ele fez... ele está sendo... Colocaram a metralhadora dele e ele faz a segurança, né, de alguns... Sim. Da fronteira do México. Se eu não me engano, ele foi usado nas Olimpíadas, agora sem metralhadora, né? Tá. Não, aí tem... Da mesma empresa já tem uns robôs que é tipo para você colocar em casa. Não, assim... Essas atividades braçais, tipo assim, o cara levar um saco de cimento nas costas, isso vai acabar. Vai acabar. Fato. Essa atividade braçal. Por exemplo, vamos lá, um supermercado. Arrumar estoque. Entendeu? Não vai ter mais isso. Vai ser o robô que vai fazer isso. Tanto é que existe uma discussão hoje, Mark Zuckerberg, Elon Musk, sobre o salário mínimo universal para as pessoas que vão se tornar, assim, é forte, mas é o termo que a gente tem que usar, inúteis. Putz. Exemplo. Se chega uma empresa aqui em Maceió, se o prefeito chega e diz assim, olha, eu quero que todos os ônibus agora sejam autônomos. O que é que os motoristas vão fazer? Queimar pneu, fazer greve, tô brincando. Entendeu? Mas é fogo, não? De fato. É sério isso. De fato, e sério. Pode acontecer? Pode. Eu estava nesse evento em 2018, 2009, no me recordo do ano, e tinha um painel lá que estava discutindo já o carro autônomo. Você sabe que nos Estados Unidos já tem Uber autônomo. Sim. Né? Tô sabendo. A discussão era o seguinte, beleza, um carro desse atropela uma pessoa. De quem é a culpa? Do dono do carro, do fabricante do carro, do fabricante da câmera. O problema não é mais tecnológico, o problema já passa a ser jurídico. Jurídico. Entendeu? E em alguns aspectos até moral. Em alguns aspectos até moral. Então, se as pessoas não pararem de usar a inteligência artificial como muleta e não passarem a usar como ferramenta, aí realmente vão ser substituídas.
Isso para mim está claro que já até vem sendo. Né? Quando você fala da automação, cara, eu participei durante muito tempo, eu fui um dos caras, um dos entusiastas do processo de evolução industrial nas indústrias. Por exemplo, eu trabalhei numa indústria em que eu vi chegar equipamentos da Tetra Pak, por exemplo, que trouxe tecnologia e serviços que era feito por tantas pessoas, caindo o número, porque aí você pega numa indústria dessa moderna, cara, é uma coisa as pessoas bizarra. têm que se adaptar à realidade, não dá mais para fugir disso. Pra você ter ideia, eu já tive clientes em que o funcionário chegou para mim e disseram, se for para colocar informática aqui, eu peço demissão. Caraca. Entende? Entendo. Em que nível a pessoa está? Ela prefere ser demitida do que usar um computador. Muitos empresários, inclusive, que eu atuei nas empresas deles, foram meus clientes, acham que podem controlar a empresa pelo WhatsApp. O WhatsApp não é ferramenta de gestão, porque gestão necessariamente passa por mensuração. Indicadores. Não, o WhatsApp, ele, dependendo, ele atrofia, ele bagunça. Não tem um computador na mesa para poder olhar os indicadores da empresa, para ver o financeiro, para ver o compras. Eles acham, não. Eu consigo gerenciar a minha empresa por 40 grupos do WhatsApp. Mas Arquiles, aqui para nós, são dias contados. Não tem a menor dúvida. De fato. Não tem a dúvida. Olha, só vai ficar realmente no jogo quem está acordado. Quem está acordado. Porque tem muita gente dormindo ainda. Muita. Mas não tem jeito. Olha. Você é o cara que tem feito 30 a mais. Né? 30 a mais. Tem mais, né? 30 a mais. Nós que temos 30 a mais, há um tempo atrás, tinha aqui uma fábrica, eu vou até citar o nome, não dei que der, mas, por exemplo, tinha uma fábrica de leite de coco chamada Indiano. Faz um tempo. E a história conta... Né? Que a leite de coco indiana, a família e tal. Era o sabor do coco. Isso, pronto. Aí, tem 30 a mais mesmo. Ele está se entregando, né? Então, e conta a história que os donos, eles fizeram isso, resistiram à tecnologia. E olha que chegando no computador, não era nem nada de IA. Tudo. Não, mas isso aí e tal. Muitos que realmente se bloquearam para isso. Não deu outro, irmão. A gente só tem, da Indiano só tem a história para contar. Acabou. Então, e tantos outros. Não tem jeito. A gente que vem, realmente, e aí eu digo da minha... Eu estou no mercado de trabalho no final dos anos 80. 88, 89 eu já estava ativo, lúcido, vendo tudo acontecer. E com a mão na massa. Então eu cortei a década de 90 todinha, vendo acontecer as coisas. Na época que tinha o CPD, que era o Centro de Processamento de Dados, que era uma sala fechada, uma caixa preta na empresa, ar-condicionado geladíssimo. E o cara que era chefe do CPD, ele era uma estrela cadente. Era a gente sempre foi visto como doido, né? Não, e além de visto, os tais, alguns deles, se achava mesmo, né? É tipo assim, é o cara que cuida do cérebro da empresa. E eu lembro que minha sala, eu trabalhava no RH, eu fazia folha de pagamento, então a minha sala era colada com CPD. E eu tinha que planilhar tudo da folha, mandava para o CPD tinha na época uma tropa de digitadores, que era o cara que só digitava. Ele é aquele cara que era o pau mandado mesmo, ele pegava aqui a planilha digitava, e fazia aqui assim, ó. E terminava a chave. Eu jogava lá e tinha o Zin, um programa daqueles lá antigão, né? Com aqueles computadores cabeção, aquele monitor que parecia né? A tela verde, com aqueles algoritmos, tudo, né? Aquelas coisas. Isso. E aí processava a folha, isso era uma maratona. E eu fui o primeiro dessa empresa a dizer assim, doutor, como presidente, por que não bota o terminal na minha sala? Porque ao invés de eu planilhar, eu mesmo digito. O cara olhou assim para mim como que, rapaz, esse doido tá aqui, tem razão. Fez um buraco aqui na parede, passou o fio, pegou o monitor do lado de lá e botou para cá. Ó, foi o primeiro. Meu irmão, rapidez. E aí tinha um detalhe, eu ainda lembro como hoje. Para fazer a folha, tinha uma senha secreta que o chefe do CPD tinha que liberar. E como o chefe do CPD ele era um gostosão da tapioca, o cara veio de São Paulo, todo importante, porque a galera do CPD né, veio de São Paulo, era importante e tal. E eu lembro que eu, muito novo, dei uma de doido e fiquei ali tateando até descobrir a senha. Paguei muita água de coco para ele, vou nem dizer o nome dele, vai que ele me escuta. Mas ele, se tiver ativo, está bem, né, bem de idade. Mas ele vivo, paulista, cheio de direito, e eu consegui a senha. A coisa mais simples.
Quando eu peguei a senha que ele só liberava depois do dia 20, eu abria no dia 15. E já digitava E já digitava. Quando chegava no dia 20 já estava tudo pronto. E aí foi isso que aconteceu. Daí tudo aconteceu, explodiu. Eu vi chegando os outros computadores, monitores novos, eu vi o Telex indo para o leilão, eu vi a datilografia também indo, que eu era um exímio datilógrafo, enfim. E aí participei, melhor ainda, na virada do milênio, da implantação do SAP, que era um sistema alemão na época da moda, multimilionário. Né? Ainda hoje. Ainda hoje, né? Hoje. A empresa que tem o SAP... Não, e na época eu lembro, cara, na virada do ano, essa empresa ela gastou quase 2 milhões para implantar. Eu fui o key user do módulo MM, fiquei indo para São Paulo, passava 15 dias em São Paulo, 15 dias aqui. Lá no Brooklyn, no Robocop, um prédio famosíssimo, estudando a linguagem do SAP. Aí eu fiz o LO 520, fiz o LO 20 e tal, aqueles cursos todos, e participei desse movimento. E aí vi depois os notebooks chegando, enfim, essa coisa toda. Eu estou dizendo isso para dizer que vi tudo isso acontecer e cada onda dessa eu pulava em cima e surfava. O empresário que hoje, e é até meio um absurdo, porque né, em pleno 2025, ele resistir, irmão, e tem, você sabe... eu vou dizer qual é o ponto. O ponto é, nós estamos na época da humanidade, nós estamos vivendo a época da humanidade mais tecnológica. Sim, que já existiu. E que existe mais conhecimento disponível de graça para quem quiser. Não, cara, é bizarro. É bizarro. É bizarro. É bizarro. Cara. O que você quiser estudar, você tem acesso. Aí eu vou aprofundar um pouquinho. Tá. O problema é que as pessoas não querem estudar, primeiro ponto. Elas querem ter a resposta na velocidade do Google, o que é isso, e responde agora na velocidade do ChatGPT. Sim. Não querem ler um livro, saber o que está por trás daquilo, entendeu? Entender aquela fórmula matemática, por exemplo, que só quer a resposta. E segundo, que tem muita gente que não sabe nem o que está fazendo, produzindo conteúdo na internet, ganhando dinheiro, né? Porque o marketing hoje é um marketing muito persuasivo, né? Ele usa gatilhos mentais, quebra de objeção, de uma forma muito forte. E aí quem não conhece isso cai e acaba comprando. E o conteúdo às vezes não é profundo. Você vê hoje o curso, não estou julgando, tá? Estou dizendo que existe. Constatando. Curso para fazer bolo de tapioca, curso para vender tapoé de porta em porta, pode procurar. Sim, eu sei, não. Entendeu? O Leandro Ladeira, que é um grande vende. play. O Leandro Ladeira, eu participo do movimento com ele, e ele mostrando uma cliente dele, uma mentorada dele e tal, que botou um curso que está vendendo pra caramba. O título do curso e é o conteúdo, ensinando como fazer cocô. Mas para mim Diga aí. Mas para mim... O cara... aí eu fiquei... Putz, aí eles mas para mim não é algo de todo ruim. Não. Por quê? O cara tá precisando, é vai válido, no banheiro e tá... válido. O que para mim é ruim é o seguinte, é você ensinar cocô, pegando o exemplo, Sim. de forma errada. É. Aí eu vou ensinar gestão de forma errada. Pior que é. Aí eu vou ensinar inteligência artificial de forma errada. Então, esse conteúdo se compartilha. Sim. E vai ter gente que vai acreditar. Quem é que vai acreditar? Quem não tem conhecimento. E essa prateleira disponível de tanta informação, ao tempo que é bom, de um lado, do outro complica, porque como o nosso cérebro, o ser humano quer muito conforto, quer muita facilidade. Bicho, hoje em dia você não quer nem usar a caneta, porque você aperta aqui um botão, eu tenho a Siri aqui, eu tenho não sei quem, e sai perguntando tudo. Porque assim, a gente é de uma época em que a gente sofreu a transição. Sim. Do papel e caneta para o computador. Não, a nossa geração... E aí, a gente, né, que tem 30 mais, 40 mais, é a geração, segundo já a pesquisa feita, a mais privilegiada da humanidade. Isso, é a primeira vez que a geração posterior é mais burra do que os pais. Bicho, essa é forte. Aí você imagina... Falou, garotada de 20 anos. Essa é uma analogia, viu? Pelo amor de Deus. Aí você imagina, mas é verdade. uma galera que não quer estudar. Não quer estudar. Não valoriza o estudo. Cara, eu vi... Acho que o cara tinha uns 12 anos.
não é nem cara, é um moleque. É um pivetão. Moleque no sentido de ser novo, né? Que a gente tem que ter cuidado até... Não é bullying, daqui a pouco o processo chega aqui. Ele disse, se eu for para a escola, tem que ser para ensinar. Eu não vou para a escola para aprender. Eu vou ensinar todo mundo a prosperar e ganhar dinheiro. Olha só. Pelo amor de Deus. Onde é que a gente vai parar? Aí, Ele lê o livro do fulaninho lá, se vira moleque. Aí é essa geração. Aí essa geração que vai estar no mercado de trabalho em alguns anos, usando inteligência artificial como muleta. Entendeu? Acredito, né? A prova de Deus, estaremos aqui para ver, né? Já com um pouco mais de idade. Mas daqui a 20 anos, imagine 2045, como vai estar esse mundo? É o tempo em que, assim, eu digo sempre, eu não sou um cara nostálgico para ficar dizendo assim, tempo bom, era aquela época, tal. Não, na minha vida eu fui muito intenso, acho que o dia bom é esse, é hoje, é a gente aqui. Então, assim, tudo bem. Agora, quando você compara, pelo menos dá uma preocupação mesmo. Dá, eu vejo o seguinte, vão ter pessoas interessadas em fazer a humanidade prosperar, vão continuar estudando, mas vai diminuir, e vão ter pessoas que simplesmente vêm para cá para sobreviver. É verdade. E essas pessoas que vão sobreviver, aí eu comecei a falar do salário mínimo universal, as pessoas inúteis, tecnologicamente falando, vão viver desse salário mínimo universal. Como se aplica isso? Tipo, vai ter uma renda universal mínima que a pessoa que não conseguir trabalhar com nada vai receber esse dinheiro. Eu já vi também alguns especialistas falando o seguinte, não, o cara vai ganhar créditos. Você fez uma boa ação, aí você ganha um crédito, você pode ganhar um pouquinho mais. É muita viagem. É muita viagem, agora, mas que está sendo discutido, está. Ô Aquiles, mas assim, aqui para nós, vai ter atividade que elas são imexíveis. Sim, concordo. Vamos conjecturar aqui. O cara que faz limpeza na rua, o cara que vai à rua, vai ter... Já tem a vassoura. Não, eu acredito que vai ter. Não vai ter mais. Eu estou fazendo aqui uma ideia e de repente eu fico. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos de profissões que hoje não tem mais e que foram substituídas por tecnologias. Por exemplo, vamos lá. Cobrador de ônibus. E agora daqui já se fala no motorista, né? O cobrador. Aí, cobrador de ônibus é assessorista de elevador. Você lembra que tinha um cara que ficava sentadinho dentro do elevador apertando o botão lá? Sim. Pra gente subir? Não tem mais. Tá. Não tem assessoria de elevador. Enfim, tinha datilógrafo, digitador. Eu era datilógrafo, eu era digitador. Né? Então, são profissões que não existem mais. Sim. Então, quando vier o motorista... Quando o cobrador já não tem mais. Daqui a pouco vai ser os ônibus que chegou. Chegou. O motorista de ônibus vai ter a seguinte opção. Ou ele vai se aposentar, ou ele vai ter que se adaptar. Que é outro problema, a aposentadoria no Brasil. É outro episódio. Não, eu não vou nem entrar nisso. Não, aí que se você chegar aqui com os financistas, pegar o Tiago Negro aqui, ele vai dizer, esqueça esse assunto, que a Previdência já quebrou. Ou ele vai se aposentar, ou vai ter que mudar de profissão, ou vai passar fome. O cara que era cobrador, eu queria até conversar com alguém que já foi cobrador. Vou caçar. Você que foi cobrador. Eu conheci um cara... Eu quero lhe entrevistar aqui. Quero saber o que é que você está fazendo hoje. Eu conheci um cara que ele fazia manutenção dos ar-condicionados lá de casa. E ele contando que trabalhou numa fábrica em que ele era responsável... Era uma fábrica de piso. Tá. Ele era responsável por ficar olhando a esteira, os pisos passarem. E quando ele via um defeito no piso, ele vinha com a marreta e quebrava o piso. Por quê? Porque a fábrica pegava aqueles pisos quebrados, triturava e botava no forno de novo. Eu queria saber o nome da função. Qual a função no contra-cheque dele? Sei. Quebrador de pisos feio. Aí ele disse que foi demitido por quê? Porque a fábrica comprou uma máquina que botou lá e ela ficava com a câmera em cima. Quando passava um piso com defeito, a máquina mesmo, ponto, dava uma marretada e quebrava. Mas essa, velho, agora que... Entendeu? Então, assim, ele se adaptou e foi se especializar em outra profissão. Mas muita gente não pensa assim. Não, essa tecnologia aí é coisa do capeta, porque veio tomar meu emprego, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Gente, para pensar um pouco. É a primeira vez que acontece isso na humanidade? Não é.
Não é. Vou fazer uma pergunta, essa é uma pergunta talvez até descabida, mas eu vou fazer. Descabida porque eu imagino como é que você pensa, mas é de repente quem está assistindo queria ouvir. A seu ver, a IA, esse boom, essa inovação toda, se você colocar na balança, ela é pior, é muito pior ou muito melhor para a humanidade? Muito melhor. Eu vejo com muito melhor. Por quê? Deixa eu dar alguns exemplos. As doenças, elas começam a ser detectadas muito mais rápido. Modelos de aprendizagem de máquina já conseguem prever o câncer muito antes de um médico. O carro autônomo é muito mais seguro do que eu e você dirigindo. Rapaz, eu tô doido que chegue. Porque se tem um negócio que eu acho um saco hoje é dirigir. Sabe por quê? Como eu tô no digital, então na hora eu não posso ficar. Sabe por quê? Porque a gente fica no celular. É. Né? Então, olha outro exemplo. Design de materiais. Então, já existem IAs que estão propondo design de veículos, por exemplo, que ninguém nunca chegou a imaginar e que são designs muito mais eficientes. Em termos de aerodinâmica, por exemplo, em termos de estruturais, de engenharia estrutural, que o ser humano ele não conseguiu montar aquilo. A IA foi lá e montou. Por quê? Porque a grande capacidade da IA é processar uma quantidade muito grande de dados muito mais rápido que nós. Mas tem alguns desafios, por exemplo, como o consumo de energia, que ela consome muito energia. Né? O cérebro humano ele funciona com alguns watts, se eu não me engano, são 20 watts. 20 watts é uma lâmpada de LED. Caraca! É uma lâmpada de LED. Né? É alguns watts. Salvo engano, é cerca de 20, alguma coisa assim. Lembrando que eu não sou especialista na área, né? É o que eu leio. Existem estudos de que a IA já está consumindo 10% da energia elétrica de alguns países. É uma pergunta que se faz mesmo, essa coisa do... Porque o data center, que é o lugar onde os computadores que processam a IA estão instalados, consome uma quantidade de energia absurda. Interessante, né? O nosso cérebro, ele inclusive consome uma energia enorme, né? Mas é pequena comparada né? a isso. Tá. Porque o que são anos de evolução, né? Evolução e aprendendo a economizar energia. Né? Porque o corpo humano é especialista em economizar energia. Tá, né? Entendi. De fato. Você fala tem uma seguidora nossa, que eu tenho um carinho muito grande por ela, ela manda fazer uma pergunta aqui. Ó. Ela diz assim... Falou da paixão, né? Se alguém podia se apaixonar pelo Léo, você já até respondeu. Sim. A outra, ela disse assim, puxa o papo sobre ficção científica, sobre a revolta das máquinas. Eu acho que né, existe condição de ter essa... Você falou até da singularidade, né? Agora sim, existe, mas eu não diria que é algo que pode acontecer assim, do nada. Pode acontecer da seguinte forma, no meu ver. Alguém vai lá e dá um comando, um prompt de forma errada. Exemplo, eu quero que a humanidade, eu quero que o mundo seja um lugar de paz. A IA pode entender que acaba com os humanos, tal, mata todo mundo e vai ter paz aqui. Caraca. Ela pode, o que for um prompt mal feito. Eu acredito que pode acontecer assim. Tipo um acidente, digamos assim. Alguém dá. Por quê? Porque como o ser humano, daí não consigo pensar em outra palavra agora. Tá ficando mais burro. Caraca. Né? Então ele vai começar a fazer perguntas mais idiotas. Dar perguntas mais esdrúxulas. Então pode acontecer uma coisa dessa. É possível. Cara, se a gente fosse fazer aqui advogado do diabo e fazer aqui conjecturas, né? Tem gente que torce, não é que torça, faz aquela conspiração, teoria da conspiração. Você imagina um governante desse, né, que vem aí, de repente o cara surte e ele queira... A IA pode usar a IA para destruição. A IA pode se tornar uma bomba atômica? Pode. Eu acredito, inclusive, que a IA tem o mesmo poder destrutivo da bomba atômica. Vou lhe explicar por quê. Vixe Maria. Porque corte do corte. Quando o programador bota a IA para funcionar, ele muitas vezes não tem nem ideia do resultado que ela vai dar.
para uma bomba atômica, foi a mesma coisa. Existe algum risco desse negócio iniciar uma reação em cadeia e acabar com o mundo? Ah, existe, mas é o mínimo. Tá, então vamos testar. Bota aí para explodir. Entendeu? Meu irmão. Existe esse risco de, por exemplo, algo acontecer que a gente não está esperando. Por quê? Quando eu boto o modelo de aprendizado de máquina para rodar, eu muitas vezes não sei o resultado que ele vai dar. Até porque eu estou procurando uma resposta. Entende? E aí eu começo a dizer o seguinte: nem todo IA serve para tudo. Vou dar um exemplo. Eu trabalho com acurácia, ou seja, a probabilidade, ele dá uma resposta, a IA, por baixo dos panos, ela dá uma resposta com base numa probabilidade. Tanto é que alguns livros chamam a IA de estatística multivalorada. Cara. Né? Então, o ChatGPT ia ser muito chato, né? Se eu perguntasse para ele, vai chover hoje, ele dissesse assim, olha, vai chover com a probabilidade de tantos por cento, mas também tantos por cento de fazer sol. Ia ser um saco. Ele responde hoje. Mas ele responde mais naturalmente, né? Sim, isso. Por exemplo, eu chego para uma IA, treino ela e digo assim, olha, eu quero que você me recomende um medicamento. A rede neural, que é a base da aprendizagem de máquina, ela é muito profunda. Eu não consigo, muitas vezes, acho que quase 100% das vezes, retroagir para saber como ela chegou naquele resultado. No momento que eu recomendo um medicamento e o paciente morre, eu vou querer saber como ela sugeriu aquilo. E, dependendo do modelo de aprendizagem de máquina que eu usar, eu não consigo responder. Entende? Entendo. Então, a gente às vezes não sabe como ele chegou naquela resposta. Não sei se você viu um documentário que tem no Netflix, que se eu não me engano, é AlphaGo, o nome do documentário. Porque assim, o primeiro desafio foi a IA ganhar de um jogador de xadrez. Depois que ela ganhou do jogador de xadrez, aí existe um jogo bem mais difícil que xadrez, que é um jogo chamado Go. Então, eles começaram a criaram uma IA para jogar Go com os melhores especialistas do mundo. Chegou uma hora que a IA estava tão eficiente que ela começou a fazer jogadas que os caras olhavam assim e disseram, não estou entendendo o que ela está fazendo. Caramba. Eu nunca vi isso. Então ela começou a inventar jogadas que ninguém nunca tinha pensado. Grande observação. Como isso acontece? Se ela é programada e ela é até treinada, como você disse, ela em cima desse treinamento, dessa programação, ela passa do limite e ela se reprograma, ela se refaz? Pode, porque assim, a aprendizagem de máquina, como eu falei, lembra dos FDX, né? Que eu falei Sim, no início. FDX. Eu vou aprendendo, bati, vou aprendendo, Tá. vou aprendendo. Então ela vai errando e ela vai aprendendo, porque eu não programo a IA. A IA é como se fossem os nossos neurônios. Ela vai aprendendo por si só. Caramba. Esse é que é o grande medo, entendeu? Por quê? Porque ela vai aprendendo, ela pode aprender errado. Mas como é que ela aprende? Com base nos dados que eu dou. Então, por exemplo, eu dou um conjunto de jogadas de Go dos melhores especialistas do mundo, dou para ela e diz, treine aí com essas jogadas. Por exemplo, os robôs agora, eles estão sendo treinados em ambientes virtuais. Por quê? Como é que eu treino um robô para pegar um copo, usando a aprendizagem de máquina? Ele vem aqui, vai pegar o copo, aí vai derrubar o copo. Aí vai pegar de novo, vai pegar o copo com mais força. Então é muito tempo. Se eu transferir isso para um ambiente virtual, é mais fácil. Entendi. Eu posso acelerar o processo, muitas vezes. Né? Ele pega, errou, pronto, acertou. Só que eu também tenho que dizer, pare, tá bom. Teve um caso de um robô que estava sendo ensinado a fazer panqueca. E ele tinha que fazer um movimento de virar, né, para poder pegar os ingredientes e fazer a panqueca. Não deram o comando para ele parar aquilo. Daqui a pouco ele estava pegando a frigideira e... Eu vi aquela cena, aquilo foi... jogando. Entendeu? Por quê? Porque não chegou o momento de alguém dizer, não, para. Aí onde vem a curadoria. Caramba. Onde vem a curadoria. Aí onde está o perigo.
por exemplo, um governo ou uma empresa ou uma pessoa pegar a IA e treiná-la com fins escusos. Entendeu? Caraca. É por isso que já está essa briga aí, tem que regular, não tem que regular e por aí vai. Entendeu? Então, essa briga, né? Por causa desse tipo de situação, que existe esse perigo. Você falou do robô e a gente vem falando da IA. O robô é uma coisa, IA é outra? Assim, o robô é o físico. Tá. Entendeu? A IA está dentro dele. É o cérebro. É o cérebro. É como se fosse a alma e o corpo. Que sempre já esteve. Isso, é como se fosse a alma e o corpo. Perfeito. Entendeu? Então, quando eu faço a fusão dessas duas tecnologias, aí fica algo mais assustador. Aquiles, tu colocava um robô dentro da tua casa com a IA programado para te ajudar a fazer os movimentos da tua casa? Como eu trabalho na área, tem coisa que, por exemplo, eu não deixaria uma empresa, eu sei que existem empresas sérias, instalar câmeras na minha casa, por exemplo. Por quê? Aí é que eu digo, o problema muitas vezes está no ser humano. Eu conheço. Tua casa não tem câmera? Tem. Mas quem botou fui eu, quem configurou fui eu. Entendeu? Lá em casa, na empresa, tudo. Por quê? Eu conheço pessoas que me relataram que o cara que instalou a câmera tinha a senha e ficava olhando. Então, para eu ter um robô em casa, eu teria. Mas eu precisaria ter acesso a toda a configuração dele. Entendi. Entendeu? O cara pega um robô desse, coloca Isso em casa, e aí a empresa ou quem instalou tem a senha, ele pode... Isso, pode fazer Olha o que quiser. só. Eu gostaria, para eu tenho que ter acesso à configuração dele. Para eu deixar ele do meu jeito. Porque então, você imagina. Tu tá em casa, o robô foi configurado por alguém, chega em casa, quebra tudo também. Quebra tudo e tal. Alguém invade, hackeia, como tem o caso aí dos robôs aspiradores, né? Que hackearam e ele começou a xingar o dono. E já teve isso? Já teve casos. Já teve casos disso. Entendeu? Então é como eu digo, o problema na IA não tá na IA. Tá no ser humano. É como um carro. Sim. Eu posso dirigir um carro de maneira prudente, equilibrada. Eu posso usar o carro com a máquina de matar. Sim. Entendeu? Sair correndo que nem um doido aí, atropelar alguém. É como um carro, é como qualquer coisa. Vamos agora entrar um pouquinho, Aquiles, na economia. Vamos falar de grana, falar nessa coisa do investimento que vem sendo feito, falar dessas atualidades. Né? Como a gente sabe, ultimamente tem estourado mais ainda esse assunto. Isso. E aí se fala de valoração, se fala de grana, se fala de investimento. Você é um cara hoje que usa a IA para oferecer seu trabalho. Isso, não é exatamente. Assim? Se você quiser, na sua empresa, contratar, fazer aí um controle diferenciado, Aquiles com a IA da forma correta. Da forma correta. E aí você pode ficar tranquilo que ele passa a senha para você, para depois... Passa tudo. Usando a sua analogia, né? Exatamente. Vou até atrás de um cara que botou as câmeras lá em casa. Ai, meu Deus do céu, chega. Tô brincando. Mas é muito sério. É muito sério mesmo. Se você parar para pensar, é muito sério. O cara me disse assim na minha frente. Não, o cara me pagou, eu fiquei olhando as câmeras dele, na casa dele. Agora, se ele pega um cara que também tem um IA no juízo diferenciada e ele fizer isso, ele pode não ser muito feliz, né? Ele pode depois... Em termos econômicos, é o seguinte. Vamos lá. Eu acho que o mundo agora está dividido em dois. Mas pouca gente percebeu. A diferença de quem usa IA da forma correta para quem usa IA como uma brincadeira é alarmante em termos de velocidade, eficiência, capacidade de atendimento. É alarmante. Muita empresa vai sair do mercado por causa disso. Porque tem gente achando que IA é só ChatGPT, é só criar uma imagem lá no Midjourney, entendeu? É fazer esse tipo de coisa. É brincar. É botar lá, eu tenho uma foto minha antiga, eu vou subir aqui para uma ferramenta e vai criar eu dançando, que legal. Ou então eu vou fazer um site com IA. São ferramentas importantes. Mas o grande poder de usar IA é usar os meus dados, que eu estou produzindo há anos dentro da minha empresa, a meu favor. Boa. Nesse caso, Aquiles, a gente pode criar uma IA personalizada
para o negócio, para sua empresa? 2025 está sendo considerado o ano dos agentes inteligentes. Então, eu posso pegar uma IA, um agente inteligente, e treinar de acordo com a minha cultura, os meus processos, meus princípios éticos. Por exemplo, eu tenho uma Destravo Produções, que por sinal até a nossa alga está aqui, ó. Nossa alga, você viu? Ó, muito boa, muito você boa. Viu aí, né? Isso aqui, né? A Destravo também produz alga, né? Pra você ter uma ideia, né? Quer dizer, o adesivo e coloca na água. Enfim, eu quero, vamos supor, vamos imaginar que eu quero implantar, eu quero melhorar meus processos na Destravo usando a IA. Hoje eu tenho, por exemplo, um editor de vídeo, eu tenho um social media, eu tenho uma pessoa que faz os controles dos produtos que a Destravo vende, eu tenho uma pessoa que cuida dos cortes, dos episódios, que ele faz, inclusive, uma edição, um tratamento nas gravações e tal. Se eu contratasse a Maiar, para você chegar a fazer um estudo de caso, identificar todos os meus processos, eu dissesse assim, Aquiles, eu quero rever tudo e eu quero instalar, eu quero usar a inteligência artificial para melhorar esses meus processos, otimizar essa minha mão de obra. Lógico, a priori eu não quero, inclusive, demitir ninguém, mas eu quero que quem fique com a capacidade triplicada, quadruplicada para eu atender mais. Até eu estou dizendo isso porque de repente está gravando com a dizer, rapaz, eu estou perdido. O Aquiles vem para cá e vai tomar o emprego da gente. Engraçado. Mas não, eu quero multiplicar. É possível isso? Você faria esse trabalho? É possível. Engraçado que assim, nenhum empresário até hoje me procurou desse jeito. Primeiro sou eu. O primeiro é você. Anota aí que eu estou gravando. Estou aqui acertando com o Aquiles da Maiar. A maioria sabe o que Ele faz. vai fazer um diagnóstico. Está fechado? Está fechado. Vai fazer um diagnóstico da Destravo e vai dar o resultado do diagnóstico. Você vai chegar e vai dizer assim, ó, o teu processo é esse, precisa disso. Depois que eu explico como é o meu trabalho, é que ele começa a entender. Mas a maioria chega assim, eu quero que você bote IA na minha empresa, igual o povo está fazendo aí. Ou então, eu quero que você bote IA na minha empresa. Bote IA porque eu quero a minha empresa tecnológica. Você tem uma ideia? Eu cheguei numa operação uma vez, o cara disse, minha empresa é extremamente tecnológica, vai ter uma televisão em cada sala. Oh, meu Deus. Se for por isso, a gente tá bem, não tá? Aqui, na Destravo, aqui é televisão por tudo quanto é lado. Inteligência artificial tem que ter propósito. Para que você vai implantar IA? Primeiro ponto. Pronto. Então, a gente tem que chegar na empresa e fazer um diagnóstico para saber onde é que dá para aplicar IA imediato, onde é que dá para aplicar IA depois de consertar o que está errado. O que é consertar o que está errado? Alinhar os processos, procedimentos e tal, e por aí vai. E onde é que entra a automação, que não é IA. Que não é IA. Eu tenho um caso, por exemplo, aqui a gente tem uma produção enorme de gravações, né? A gente é uma empresa de audiovisual e muita gente grava aqui seus podcasts, cursos e tal. E no final a gente faz aqueles cortes dos episódios. E a gente ainda hoje está fazendo os cortes meio que considerando meio que manual. Então imagina eu ter um especialista no assunto e ele passa aqui um sábado, 5 horas de relógio, sentado para fazer uns 3 cortes lá, caçando uma imagem, caçando outra para colocar aqui e tal, e tal, e tal. Real. Você hoje procura na internet, você vai achar a ferramenta de IA que faz corte. Eu achei uma que tá massa, é a Caption, aqui, ó. Essa daqui que eu tô fazendo, essa daqui. Pronto, você acha... Essa daqui. Conheço essa daqui, eu tô fazendo uns cortes massa. Você acha a ferramenta que faz corte. A questão é você criar, por exemplo, pipeline de dados. Entendeu? Por quê? Olha que coisa linda, pipeline, entendeu aí? Anota aí, viu, Flávio? O que seria isso? Você aproveite. Porque hoje você ainda precisa. Você ainda precisa ir lá, pegar o dado, ir no celular e tal. O que é melhor é o quê? É eu pegar e criar algo mais automatizado. Tipo, eu posso pegar o episódio todo, vamos lá, a gente tá aqui há 2 horas batendo papo, né? E tá gravando tudo. Isso. Eu posso pegar essa gravação e, olha só a minha pergunta, ter uma IA treinada para assistir toda as 2 horas e ela mesma identificar aqui os pontos interessantes para o corte. Ela captura esse trecho. Faz a legenda. Ela tira esse trecho, depois aí o corte está feito. Ela vai depois, faz a legenda, ela dá uma certa vida, porque o corte, para ser interessante, esse aqui mesmo,
Ele, quando eu coloco lá o videozinho que eu quero que eu subo, que eu baixo ele pega, velho, e ele traz imagens que na hora de determinada fala, a imagem combina com aquela fala. Deixa eu dar um exemplo real Tá. mesmo, de uma operação de distribuição varejista. A gente chegou lá e disse, não, eu queria organizar a minha empresa para poder avançar com tecnologia. Esse é o melhor case que a gente acha, né? Porque o cara tem a consciência de que precisa se organizar já, então é mais fácil explicar, porque é um processo. Eu não chego primeiro com a tecnologia, a gente tem que primeiro arrumar. Então a gente criou os processos dele, desenhou tudinho, usando a metodologia BPMN, tudo bonitinho. Depois criamos os POPs, que são os procedimentos operacionais padrão e tudo mais. Criamos os indicadores de desempenho para aquela área. Gestão pura isso. Gestão pura, entendeu? Porra. Gestão pura. Pura e eu tô vendo na aí. veia. Tô vendo o Vicente Falcone aí. Aí depois disso, aí a gente começa a fazer algumas brincadeiras. Aí vou dizer a primeira. Eu pego todos os POPs e processos, vídeos institucionais da empresa, onde tem lá a missão, a visão, valores, cultura, história do dono, histórico da empresa, e dou para a IA estudar. Ela vai estudar. E eu vou definir personalidade, o que é que eu quero, como é que eu quero que ela converse, que tipo de especialista ele é e tal. E aí eu começo a conectar aquilo com as ferramentas que tem na empresa. Putz. Entende? Então, por exemplo, chegou uma nota fiscal. Vou dar entrada lá, o caminhão está na porta, chegou a nota fiscal e eu preciso dar entrada na mercadoria. Então, a IA é capaz de pegar aquilo ali, aquela nota, analisar aquela nota, ver como é que ela está, entendeu? Se tem algum problema, lançar aquilo dentro do sistema do cliente, acionar um outro agente inteligente para fazer outra tarefa. E por aí vai. Caramba. Então, começa assim. Com isso, pode ter um assistente virtual para atender as demandas externas. As demandas externas. Eu não vou precisar ter uma secretária. Por exemplo, nós temos um produto hoje... Minha secretária está demitida. Porque nesse caso a IA vai atender, né? Nós temos um produto hoje Alô? que ele faz o papel de SDR. O SDR é aquele profissional que faz a qualificação do lead. Sim. Então, por exemplo, eu rodei um tráfego, o lead cai no meu WhatsApp. Então, eu preciso fazer as perguntas de qualificação, né, para poder trabalhar aquele lead. Sim. E aí, o que é que o agente inteligente faz? Eu digo a ele, eu chego, Jaelson, quem é o teu cliente ideal? Teu ICP? Quais são as perguntas de qualificação? Qual é o teu fluxo de cadência? Putz. Entendeu? O que é que tu oferece no teu portfólio? E aí eu treino a IA com isso. Então você Certo? vai ter um SDR IA. IA. Aí o que é que ele... Chegou o cliente, aí ele vai começar a fazer o processo, faz as perguntas de qualificação e tal. Quando ele identifica que aquele lead é um lead que me interessa, ou seja, o que é um lead que me interessa? É um lead que faz parte do meu perfil de cliente ideal, meu ICP. Ele cadastra aquilo no meu CRM. Sim. Para que o meu closer, né, a pessoa que vai fechar o negócio, Sim. entre em contato com ele, aí entra um humano, para poder fazer o fechamento. Caso seja um lead que não me interesse, eu vou jogar ele como descartado, mas que eu posso usar isso para fazer um remarketing no futuro. Entende? Eu otimizei o tempo da minha equipe. Tem muito empresário que começa a ver o Instagram à noite, aí vai ver o teu tráfego só à noite, e não vai ter ninguém para atender, o agente inteligente faz esse trabalho. Não falta, não reclama. Entendeu? Isso que é de Alice. E aí, Alice. o que acontece? Eu estou otimizando o Sim. tempo da minha equipe. Não tô? Total. Eu estou deixando a minha equipe mais especializada em algumas atividades. E eu estou no controle de tudo. Porque eu gero estatística. Quantas pessoas ele atendeu, como ele atendeu, se ele fez o script de forma correta. Entendeu? É tudo como eu vou treinar. E para treinar a inteligência artificial, eu tenho que ter conhecimento. Caraca. É ajuste fino, é ali mexer nele e tal, entendeu? Brincadeiras É à integrar parte. com outras ferramentas. Aquiles, brincadeiras à parte, mas assim, me interessa mesmo o teu olhar aqui na Destrava.
para esse fim. Uhum. Estou falando de um negócio pequeno, né? Não é um negócio gigante, mas que tem uma carga de tecnologia. Não, mas entendeu? eu acho que assim, um dos pilares da nossa empresa é que a IA, ela não pode ser restrita só a empresas de determinados tamanhos. Entendi. Toda empresa, para mim, eu não vejo tamanho, digamos assim. Tá. Logicamente que às vezes a gente precisa analisar o tamanho, porque tem Sim, empresa que depende, você vai demandar vai mais demandar tempo. mais tempo e tal. Mas a empresa, para mim, E nível de importância são iguais. para mim, a empresa é um sonho de alguém. Perfeito. Alguém sonhou com aquilo. Alguém tem carinho por aquilo. Para tu ter ideia, eu estou me mudando para São Paulo, né? Estou morando lá e vou ter a Destravo também em São Paulo. A gente está montando. E qual é o meu plano? Meu plano é que aqui seja realmente um case de sucesso, inclusive validado pela modernidade, tecnologia e leia-se a IA, para que eu replique isso. Então, assim, ter a Maiá como parceira e fazendo esse trabalho e a gente validando isso para que isso seja divulgado para o mundo e também validado para outras situações, porque meu plano é estar em São Paulo, a gente vai validar Isso, lá um processo com certeza. também. E eu quero replicar. Aqui vai ser sempre a matriz, a base. Então, isso é muito interessante. E é factível isso, não é isso? E assim, o que eu quero chegar com essa discussão é que os empresários às vezes não têm conhecimento de causa. Exemplo, Sim. aqui eles botam IA no meu comercial. Beleza, mas tu tem fluxo de cadência? Não. Tu tem teu cliente ideal definido? Não. Você tem perguntas de qualificação? Não. Você tem script de atendimento? Não. Então... Ou seja, você tem que fazer o beabá primeiro, né? Então, como é que eu vou chegar e botar uma IA? É como um funcionário novo. Entendeu? É como um funcionário Ele novo. precisa ter conhecimento. Tem ferramenta hoje que, assim, até eu que trabalho com isso, às vezes eu me assusto com os lançamentos do mercado. Vou ser muito sincero. Tem uma doidice aí. Então. Não. Tem IA agora que tem chefe. A IA tem um chefe Você dela. cria uma equipe de agentes inteligentes. Exemplo, eu tenho o diretor de marketing, Tá. aí tem o cara do storytelling e tem o cara o cara do copy, melhor dizendo, e tem o cara do marketing que vai fazer a imagem. Tá. Aí eu dou o comando para o diretor Chefe. de marketing, Que é o chefe. ele pega a demanda, cria os prompts, delega Caraca. para cada um. Esses daqui vão processar, entregar o resultado para esse e ele te entrega. É bom ou ruim isso? É maravilhoso. Eu também achei. É maravilhoso. Rapaz, aí o chefe, assim... Outra função que vai sumir, viu, velho? Se tu é chefe, arruma alguma coisa para fazer. Aí você falou num ponto importante. Se você é chefe, realmente vai desaparecer. Mas se você for gestor... Boa. Não. É sobre Existe isso. uma diferença assim, Enorme. enorme. O líder, porque assim, a sensibilidade do líder, a humanização do líder, a inteligência humana dada por Deus do líder, isso não vai acabar nunca. Nunca. Não tem o nome até como você bem colocou logo no começo. Artificial. É artificial, irmão. Não vai. Olha, em 2024, eu trabalhando com empresários de todo tamanho, eu aprendi uma grande lição. Eu acredito que assim, o aprendizado é contínuo. A gente nunca para de aprender. Mas eu aprendi uma grande lição. Tem empresário que ainda não está preparado para a tecnologia. A realidade nua e crua é essa. Eu penso que é um bom número. Porque o empresário, tem empresário que pensa assim, ter tecnologia é ter um sistema, é ter um dashboard. Não é isso. Somente isso. Não é isso. Gerenciar a empresa é passar mensagem no WhatsApp. Não é isso. Então, existem empreendedores e existem empresários. São coisas totalmente distintas. O empreendedor é o cara do sonho. Ele tem um sonho, quer ter uma empresa, mas o empresário ele sabe transformar aquele sonho em realidade. Ele sabe fazer a gestão. Ele sabe liderar. Entendeu? Arquiles, rapaz, o papo com você é muito bom. Vamos dividir ele em várias vezes. E aguarde que vem novidades aí. Arquiles Cast.
Logo, logo no ar. Eita, Logo, Aquiles logo Cast. no ar. Logo, logo no ar. MaiaCast, Aquiles-Cast, enfim. Ainda não tem nome, mas Não tem a gente nome. vai Deixa colocar para comigo. frente agora em fevereiro. Muito bom. Eu te ajudo e eu acho que está mais que na hora. Mas você que nos assiste, aproveita e vai lá no nosso canal, Destravo TV, se inscreve. Esse canal aí tem muita coisa boa. E esse episódio você aproveita e sai mandando aí para empresários, para profissionais liberais, enfim, para várias outras pessoas que precisam conhecer melhor aí, à luz da atualidade, esse tema tão interessante que é a inteligência artificial. Mas o que nos trouxe aqui é exatamente para descobrir quem ganha e quem perde nessa guerra das IAs. Aquiles, se tu pudesse apertar na mão e dar um abraço, tu apertaria primeiro na mão do Trump ou do Xi Jinping? Começa assim. Eu coloco você logo na saia justa. Você tem cara de Trump. Tô brincando. Não, tô na verdade é o brincando. seguinte, na verdade eu acho que, independente de ideologia política e tal, eu vou muito na técnica. Tá. Né? Eu vou muito na técnica. Vou dizer os dois lados da moeda. Para mim são dois lados também da mesma moeda. A OpenAI, né? Ela Leia-se o Trump. o Trump, né? Ela foi criada com alguns bilhões de investimento, né? Com meio mundo de gente, né? E é uma estrutura muito densa, operacionalmente falando, enquanto empresa. A DeepSeek, ela foi criada com menos dinheiro, menos gente e, detalhe, menos tecnologia de hardware. Por quê? A NVIDIA, que é a fabricante das placas de vídeo que dão vida à IA das duas, a DeepSeek, ela trabalha com modelos mais antigos. Ela não tem acesso aos modelos mais novos da NVIDIA. E na maioria dos testes que estão sendo feitos aí, ela se comporta até de forma melhor do que o ChatGPT. Muitas vezes. Entendi. Entendeu? Mas assim, sem querer lhe colocar assim em saia justa, você tira o chapéu para quem? Pro Xi Jinping Eu ou pro continuo Trump? tirando o chapéu para a OpenAI. Por quê? Porque eu acho que está mais maduro, entendeu? Está mais maduro. Eu acho que existe uma preocupação maior com vieses, que é o que pode estragar a IA e você enviesar para o lado ou para o outro. Tem gente que discorda de mim, mas é a minha opinião. Sim, né? perfeito. É a minha opinião. Eu acho que a tecnologia chinesa é muito válida. Por ela ser de código aberto, é fácil também de ser auditada, né? Que eu posso baixar ela, instalar e usar. Apesar de eu ter, por exemplo, o Llama, que é o modelo do Facebook, da Meta, ele também pode ser baixado, editado e por aí vai. Então, tem outras. O Alibaba entrou na briga agora. Já disse que vai lançar o modelo dele Caramba! também. Rapaz, vamos. Então, o mercado está em polvorosa. Tá em né? polvorosa, é. Tu já usou o DeepSeek? Não, ainda não DeepSeek. cheguei a usar. Eu estou dando uma estudada assim na literatura, entendeu? Mas ainda não cheguei a baixar. Tá. Entendeu? Tem muita gente dizendo que ele pode ser um cavalo de Troia, que é para coletar dados. Você sabe que tem muita firula aí, né? É, bicho, realmente, e essa guerra, assim, você acha que do ponto de vista, vou entrar nessa história do cavalo de Troia depois aí, mas ainda na balança, que realmente tem, meio que se dividiu. Quem é partidário, quem é oposição às ideias do Trump, que a gente até brinca, mas levando a sério agora, tá amando essa história do Xi Jinping, Isso, né? Do isso. chinês lá, tipo assim, estão pagando para ver e tal e tal. Uhum. E aí quem é né, de direita, que aí você vê, até nisso entrou, né? Até nisso Nisso entrou. entrou, né? A Eu galera acho da que não tem esquerda. nada a ver. Mas assim, o Brasil, principalmente, entrou numa noia tão grande que a gente tá até assim, né? Então agora os esquerdas, tudinho, agora não. Que bom que entrou a China, não sei o quê. É porque assim, o chinês, via de regra, ele é um cara mais. Por isso que saiu mais rápido, com menos gente, com mais eficiência. E assim, tem estudos, eu não estou falando, é a minha opinião, tem estudos disso, se você procurar aí na internet você vai achar, de que a produtividade das empresas americanas caiu muito. Por quê? Porque a meritocracia, que é algo muito forte na China, deixou de ser valorizada. Ah, tá. Entendeu? Por quê? Não era mais valorizadas assim pelo que você faz, mas pelo que você é. Entende? Esse ponto de vista, tipo assim, você não é um cara produtivo, mas você faz parte de um grupo X. Tá. Então você tem que ficar na empresa.
Putz, mano. Que é a tal da cultura woke. Tá parecendo Né, a política alagoana. Que o pessoal fala aí, né? Tanto. Você é do timezinho do fulano e fica. Assim, tem outras que falam que foi o home office. Que o home office acabou com a produtividade das empresas. Que agora o Trump chegou e meteu a caneta e disse, galera, volta todo mundo. O que eu acho é o seguinte, nesse momento só querem o culpado para dizer que A é melhor que B e B é melhor que A. Nesse momento só querem o culpado. No geral, para nós usuários, independente se A ou B, eu chego a pensar que é uma quebra de monopólio e que termina sendo bom para a gente. Excelente. Não é eu isso? acho que quanto mais gente entrar nessa briga, melhor. Porque vai baratear a tecnologia, e vai nos proporcionar ter acesso a muito mais modelos interessantes. Então, Alibaba, arrocha aí, vice. Entra, vem para a briga. E que a gente possa criar coisas. Eu acho que a tecnologia ela tem que ser apartidária. A partidária, o pessoal está levando muito. Porque é do Trump, porque é do Xi Jinping, né? O chinês lá e tal. Xi Jinping. Cara, esquece isso. Aí por que eu tiro, eu apertaria, né? Como eu disse, apertaria do Trump. Porque eu acho a tecnologia do ChatGPT melhor. Em tese, é o que já vem. E ele só tem melhorado, por exemplo. Não, cara, como você disse, o chinês, o da China... Eu acho que está muito cedo ainda. Muito cedo. Porque o GPT-4, ele, por exemplo, já foi feito o teste com o GPT-4 e o GPT-3,5, que é a versão anterior, 3,5. Dependendo de como você pergunta, o 3 e 3,5 ele responde melhor do que o 4. Então, é uma tecnologia que já vem sendo gestada há mais tempo. Então, pode ser que amanhã eu mude de ideia. Porque a tecnologia chinesa vai melhorar. Quando você usar a tecnologia chinesa, que tiver já usado há alguns dias, você vai voltar aqui para dizer como é. Eu vou dar um exemplo claro. Há 2, 3 anos atrás, se você perguntasse aqui, você compraria um carro chinês, eu diria jamais. Hoje você já compra. Hoje eu já compraria. O BID, né? Como é? Hoje eu já compraria. Tá massa aquele carro. Aí por quê? Porque se você parar para olhar a evolução tecnológica dos últimos anos, eles já estão superando os ocidentais em muitos aspectos. O que eu acho que pode acontecer é a mesma coisa. Então, eu hoje acho que o GPT atende melhor. Até porque a maioria das ferramentas que eu uso integra melhor com o GPT. Daqui a pouco vai haver um amadurecimento natural da tecnologia, com a concorrência, que é muito salutar para isso, né? A concorrência vai fazer com que as coisas evoluam ainda mais rápido, né? Eu acho que a concorrência força a gente a se mexer. Não tenha dúvida. Né? E assim, nós assim que temos alguns dias de vivência, né? Eu sou extremamente favorável à quebra do monopólio. Essa coisa do monopólio, a gente já viveu isso. O que eu acho, assim, aí tem a questão da regulação. Eu vou ser muito honesto e sincero, eu acho que não é por aí. Eu acho que tem que ter governança de dados. É a mesma coisa? Não. Não é. É eu ter a segurança de que o dado de treinamento, por isso tem que ser feito por empresas sérias, ele vai estar correto. Sim. Como uma empresa, por exemplo, tem que ter governança. Sim. Você trabalhou em multinacional, em empresas grandes, você sabe. Sim. Se você deixa que todo mundo faça o cadastro de produto lá, não, né? Já era. Lascou. Cada um vai cadastrar de um jeito e você vai ter arroz vendido como feijão. Ou o mesmo arroz cadastrado 10 vezes com uma letrinha diferente, com um nome diferente, e acabou-se. Lascou. É a mesma coisa. Eu tenho que ter alguém que olhe para aquilo ali e tem que ser alguém muito sério, sem tendência de nenhum aspecto. Que ele pode ter as convicções dele. Perfeito. Mas no momento que ele está analisando aquilo ali, ele é um profissional. Perfeito. E as pessoas estão muito aqui jogando nos... Né? Não, o negócio ficou assim muito, né? Não vamos entrar nisso, não. Porque... Não mesmo. Não mesmo. A gente só está constatando, a grosso modo, uma realidade. Porque, na verdade, é o que está acontecendo. É o que está acontecendo, cara. Existe um time que, porque é melhor... É porque, que queira ou não queira, houve sim um impacto. Quando o Trump ganha, e o Trump, porque o Trump, ele tem eu acho isso uma virtude,
e alguém pode achar um defeito. Ele é transparente. Então ele diz que não gosta, e ele manda ver e acabou. Ele se acha. Acho até ele e muito o plano dele com IA é fantástico. Fantástico, pô. É um investimento de alguns bilhões. Ele está com as maiores cabeças do mundo com ele, entendeu? Bicho, ele puxou o Elon Musk. Isso é uma realidade. Não só o Elon Musk, Jeff Bezos, o Zuckerberg, né? Então, faltou nós, não foi? Faltou nós, né? Puta merda. Trump, sacanagem. Mas assim, se for um projeto sério, ele pode sim puxar a humanidade de uma forma muito positiva. Assim como, se não for levado da forma correta, se for um projeto político apenas, ele pode fazer algo que não seja tão bom. Entendeu? Verdade. Então é uma tecnologia que as pessoas, eu sempre digo o seguinte, tá no hype, né? Tá todo mundo falando, IA, mas as pessoas não estão entendendo direito porque não sabem o que tem por trás. Acha que é simplesmente uma brincadeira de prompts. É verdade. Você falou uma frase no início do nosso episódio, que ela devolve à humanidade... Ela devolve a nossa humanidade. Quando você chega para várias profissões onde você demoraria tanto tempo para fazer algo e hoje você faz com menos tempo, esse menos tempo vai te dar condição de você fazer outras coisas. Isso. Não é? Evoluir, né? Evoluir, poder pensar, tipo, poxa, eu não preciso mais fazer essa atividade de, por exemplo, vou colocar um agente de IA para cobrar os clientes que estão em atraso. Eu não preciso mais fazer isso. Então eu vou aqui produzir uma IA nova. Vou produzir uma tecnologia nova. Também, por que não? Por que não, né? Eu já estou vendo que o Aquiles vai evoluir, você vai trabalhar só 4 horas por dia, como diz aquele livro, né? Trabalhe só 4 horas por semana. 4 horas por semana. Fique então, rico. Assim, o que eu acho que é o seguinte, máquina tem que fazer trabalho de máquina. Tá. Entendeu? A gente não... muitas vezes a gente acaba fazendo trabalho de máquina. Aprofundando um pouquinho, essa coisa da IA e da tecnologia, ela entrando dentro do fisiológico, do humano. Como é que você enxerga isso? Porque, por exemplo, já se fala de ter tipo um chip que vai ler o nosso cérebro. Outro dia eu estava vendo até o próprio Elon Musk, Neuralink, né? O que é que você acha disso? Isso realmente é fantasia? É linguagem de figura ou é real? Eu acho que é inevitável. A união do tal do ciborgue, né, como diz a história. A união do homem com a máquina, ela vai ser... é um caminho sem volta. Então, por exemplo, já tem estudos aí de gente que volta a enxergar, alguns estudos voltando a enxergar com a colocação de chips, né, de sensores. A Neuralink fazendo várias coisas aí, mas é algo assim que é muito... delicado. É muito delicado. Esse ponto aí o negócio fica meio... É delicado porque, assim, toda e qualquer tecnologia tem falhas. Não existe nenhuma área da computação que seja 100% segura. Então, eu posso hackear. Existe o risco de hackear, de fazer, sei lá, o que seja. Putz. É por isso que eu digo, o problema está na tecnologia? Não, está no ser humano. E aí tem gente que se aproveita e começa a inventar coisas e coisas, né? Fulano quer emagrecer, coloca um chip na bunda. Mas aí que tá. A gente vive hoje numa sociedade em que o caminho do mais fácil é o melhor. As pessoas acham isso. Então ninguém mais quer pagar os preços. O preço de emagrecer é ir para academia todo dia. O cara não quer, bota um chip. Não quer, bota um chip, tudo certo. O preço de eu ter conhecimento é ler mais, é fazer mais cursos. Não, eu pergunto GPT, tá tudo certo. É o imediatismo. Entendeu? Então, a sociedade, ela tá adoecida em diversos aspectos. Entendeu? Então, a tecnologia, ela acabou adoecendo muita gente porque está sendo usada da forma errada. Caramba! Aquiles, já na reta final do nosso episódio, eu vou meio que segmentar uma pergunta que vai, de repente, interessar a determinados grupos de afinidades, tipo médicos, advogados. Que palavra ou que dica você daria
nesse exato momento, com tudo que você vem estudando, para um profissional, para um médico, como o médico fazer para melhor usar a IA e o que a IA tem para oferecer para o médico? Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto é o seguinte: procurar um profissional sério. Não tente fazer algo que você não conhece. Por quê? Tem muita gente que diz, não, eu mesmo faço. Eu mesmo aplico no meu consultório, eu mesmo aplico na minha clínica. Entendeu? Tá. Por quê? Porque está muito fácil, né? Como as pessoas estão vendo. Não, tem gente... E segundo, tem que ter objetivo. Você vai usar a inteligência artificial para quê? Eu sou médico, eu vou analisar aqui o exame do meu paciente. Ele trouxe aqui todo um resultado, ele fez vários exames de sangue. Eu tenho todos aqui, todos os itens daqueles exames, e eu vou comparar com o histórico dele. Já existe uma IA, ou a gente pode desenvolver, treinar... Pode desenvolver um agente inteligente que leia todos o histórico, né, que ele tem lá na clínica dos pacientes, e ele, em vez de ele abrir, né, porque abrir lá o gavetão, ficar procurar, analisando, né, e tal, ou ir no sistema, ele pode perguntar ao agente inteligente e o agente inteligente dá a resposta. Tá, isso é possível. É possível, perfeitamente possível. Tem um exame, eu estava assistindo um podcast com aquele Walter Longo, muito bom cara, inclusive sobre podcast, do caramba. Aliás, sobre IA. E ele falando do tempo que ele encurtou, do tempo que está sendo encurtado, não é um trabalho que se levaria 30 dias para fazer, em 28 segundos está sendo feito, né? A mesma pergunta, que conselho ou que a IA poderia oferecer aos advogados? Olha, os advogados, o campo é bem amplo também, entendeu? Porque, por exemplo, ele pode revisar documentos, criar documentos, fazer uma petição. Contudo, eu conversei com vários advogados já que estão usando a ferramenta. Tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque eu tenho que ler o que ele escreveu e corrigir. Por quê? Às vezes ele escreve, e eu lembra que eu falei, as pessoas acreditam no ChatGPT porque ele fala com muita segurança. Ele faz uma petição, aí muita gente faz o quê? Pega, imprime, assina e manda para o juizado. Tá, dá entendeu? Entrada na... Mas eu já vi ele errar. Não foi uma nem duas vezes, não, foi várias. Então, tem que dizer para ele, olha, isso aqui está errado, a literatura não diz isso, o autor vai lá, corrija. Aí ele vai lá e corrige, refaz e coloca. Então, pode agilizar demais o trabalho no escritório. Mas assim como em qualquer profissão, eu tenho que ter alguém para revisar. Responsabilidade não se delega. E tem gente que está delegando a responsabilidade para a inteligência artificial. Aí depois vai botar a culpa nela. É a mesma coisa do funcionário. Faço o meu trabalho. Que bom, parabéns para você. Vou passar para frente. Tu não revisa o que o teu estagiário Pelo faz? Pelo menos, né? Se tu mandar um estagiário fazer alguma coisa, tu não revisa? E por que tu não revisa o que o ChatGPT te dá? Mas, cara, você falando aí, me viu aqui uma viagem na maionese. Eu já estou vendo que o judiciário vai ter um avanço pra caramba com o IA. Por exemplo, posso pegar um processo gigantesco, dar para IA, resume para mim. Não, eu já estou vendo o juiz dando sentença usando a IA, meu amigo. É. O cara vai pegar tudo lá dentro e posso pegar aquilo ali, eu juiz, eu posso pegar aquilo ali e dizer, resume para mim, me coloca os pontos mais importantes e tal. E dá teu ponto de vista. Mas prec. Eu pego ali e... Meu Deus. Não vou deixar os engenheiros de fora, porque Renata, minha esposa, está assistindo e depois ela vai ficar chateada. O que você diria para os engenheiros? Na área de engenharia, até a própria arquitetura, ele pode propor modelos de design, de prédios, de móveis, de materiais, seja lá o que for. Ele pode ajudar, por exemplo, na inspeção de prédios. Por exemplo, eu posso usar drones com reconhecimento de imagem para ver, por exemplo, a área de segurança do trabalho. Verificar se está todo mundo de capacete, se está usando os EPIs. Se ele está ali voando e vê que está uma pessoa sem EPI, ele já pode mandar um alerta para a central. Isso com reconhecimento de imagem, que é uma das áreas da IA. Caramba. Eu posso muito colocar. Bom. Você sabe. Aqui tem assunto, não tem? Tem. Eu anotei aqui mais uns 28 assuntos, mas não vou fazer, não. Vou deixar para o próximo, deixar né? para o próximo 28, episódio, né? Mas eu ainda vou reforçar a pergunta. Na tua visão, quem perde e quem ganha com essa guerra das IAs? Olha, eu acho o seguinte, que
em termos de nós humanos, eu acho que a gente ganha muito com essa guerra, entendeu? Desde que seja uma guerra séria, digamos assim, de empresas que estejam querendo realmente avançar a tecnologia. A gente só tem a ganhar. É como uma concorrência, por exemplo, de fábrica de carro. Quanto mais opções a gente tiver para escolher, quem ganha é o consumidor final. É a mesma coisa. Quanto mais IAs forem produzidas, mais a gente, enquanto consumidor, ganha. Boa. Entendeu? E do ponto de vista das gigantes, quem ganha e quem perde? A China ou os Estados Unidos? Eu acho que vai chegar um momento que a coisa vai se equilibrar. Entendeu? Porque existe muita especulação ainda nesse momento. Entendeu? Você vê. E um dia as ações da NVIDIA foram lá para cima, no outro ela já caiu. Eu acho que daqui a pouco as coisas vão se estabilizar, até porque já tem mais gente dominando a tecnologia. O que era antes domínio apenas da OpenAI, agora está passando a ser dominado por várias outras empresas. Isso é bom. E excelente. É fantástico. E detalhe, irmãozinho, você que está com pena da NVIDIA, né, que achando que ela ficou pobre, você está enganado. Não ficou pobre ainda não, né? Não. E nem tão cedo vai ficar, né? Ah, porque perdeu bilhões. Meu amigo, você está falando no jogo do gigante. Até porque a NVIDIA, ela não fornece só hardware para inteligência artificial. Ela fornece hardware para jogos, para games, entendeu? Então ela tem um portfólio. Tá pobre ainda não, né? Não, nem vai ficar de tudo certo. Queridos, muito bom. Estou muito feliz, cara. Que eu acho que rendeu, tem muita coisa boa aí. Tem muita coisa Já boa. faz um tempinho que a gente tá aqui batendo papo, né? Passa de 1h e o quê? 1h50, caraca. Passou rápido. Passou rápido, Passou velho. rápido. Foi, mas eu disse assim, eu sentei para não olhar para a hora. Eu digo, eu vou arregaçar. E foi bom, obviamente que ainda tem outras coisas, mas eu vou poupar você que está nos assistindo e deixando esse gostinho para o próximo. E assim, deixando contigo ainda a palavra, obviamente, para você, ainda se for o caso, colocar algo sobre o tema, também fazer suas considerações e os agradecimentos. Primeiro agradecer aí pelo convite. Eu acho que é importante a gente poder compartilhar essa informação para a sociedade como um todo, porque tem muita gente que ainda não está entendendo onde está pisando. Eu acho que informação é poder. Então, quanto mais a gente compartilhar essa informação para mais gente, eu acho que vai ajudar mais pessoas a entender o que é inteligência artificial da forma correta, né? Que não é esse monstro que as pessoas estão pensando, que não é um jogo de A ou de B ou de C, entendeu? Que existe gente muito séria trabalhando com isso, né? E que existe a forma correta de eu aplicar no meu negócio. Boa. Então, obrigado aí pelo convite. Boa. A dica que eu dou a todo mundo, principalmente aos empresários, que é o meu nicho de trabalho hoje, é que procure profissionais sérios, né, para poder implantar a inteligência artificial na sua empresa, né? Não tente fazer sozinho, né, porque existem muitos pormenores, né, que, como eu falei, por trás disso está lá o f de x igual a y, né, de uma forma bem simplória, e que é preciso um olhar de bons profissionais para poder colocar isso na tua empresa profissional de forma séria. E que o mais importante, o que vem antes da IA, que é arrumar a tua casa, né, ter os processos, os indicadores, tudo bem definido, bem estudado, bem estruturado, a governança de dados, a controladoria, entendeu? Então isso é muito importante nos pilares da empresa antes de aplicar qualquer tecnologia. Eu digo isso porque eu também trabalhei muitos anos no mundo corporativo e as empresas que eu trabalho hoje, as que mais performam, são as que o dono ele tem a consciência de que ele precisa se organizar, de que ele precisa melhorar os seus processos para poder botar a tecnologia para rodar. Esses são os que estão avançando, entendeu? Então tem muito empresário que eu acho que o orgulho é o pecado que o diabo mais gosta, né? Então, que é mesmo. Eles são muito orgulhosos muitas vezes e acham que sabem de tudo. Porque o que levou a empresa, às vezes eu chego na empresa, eu já tenho 30 anos de mercado, cheguei até aqui, beleza, o que te trouxe até aqui é mérito, mas o mundo mudou. O que te vai levar para os próximos 30 anos são outras coisas, outros conhecimentos, outra tecnologia, outro patamar. Então, abram a cabeça, porque a coisa está mudando muito rápido. Muito bom. Eu vou ficar com essa sua última fala. Abram a cabeça. Gostei demais. Ou seja, leia-se, expanda-se, deixa a sua mente expandir. Aceite o novo. Resistir é pior.
Eu vivo isso a cada momento, há muitos anos. Então, assim, cara, o novo tá vindo, não resiste. É pior. Então, abraça, entende, faz como o Aquiles falou aí, arruma a casa, enfim, isso é muito bom. Aquiles, mais uma vez... Muito cara, obrigado. Muito obrigado. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Você volta mais uma vez. Demorou, mas chegou. Demorou, mas chegou. Chegou o dia, né? Então, e aí, finalmente, eu quero agradecer a vocês que nos seguem, nos acompanham, que está sempre ouvindo e assistindo aqui os nossos episódios. E vai lá no nosso Instagram também, @JaelsoDestravo, como também o TheCast Podcast, que é o podcast que estamos hoje aqui fazendo. E no canal no YouTube, esse que vocês estão assistindo, não esquece de se inscrever e acionar o sininho para receber as notificações. Nós querendo encontrar o Aquiles nas redes sociais, É muito difícil, @Arquiles. A RQIRS. Pronto, é sobre isso. E a empresa é @MYA_BR. Boa. E aí sobre isso. Então não se liga aí, já também segue o Arquiles, né? Que assim, eu tô até caçando outra pessoa com esse nome, mas não tô achando agora. Vou buscar na IA, ver se a IA ajuda. Enfim, quero agradecer a vocês de todo o coração e assim, até a próxima. Aprove Deus.